A aula vai funcionar da seguinte forma: eu vou contextualizar um pouco sobre o posicionamento para vocês entenderem o porquê que é importante. Na realidade, é o elemento principal para que você consiga cobrar mais caro, consiga cobrar na recorrência. Eu diria que é uns 70% do caminho tranquilamente. E se a gente somar com oferta, a gente está falando de pelo menos 80% do caminho. E aí o restante é funil e, naturalmente, algumas técnicas de fechamento. Então, quando a gente trabalha o posicionamento, a gente consegue ter um posicionamento assertivo, a gente já está muito na frente da galera. Tá? Então, entenda o seguinte: quando você tem posicionamento, explicando o que é isso, é você gerar autoridade é você ser visto como a melhor opção para poder resolver o problema do cliente. Então, quando você tem autoridade, você tem muita autoridade, o que acontece? O cliente ele confia em você, ele confia que você resolve o problema dele. Então, quando o cliente ele confia que você resolve o problema dele, ele confia em você para, por exemplo, fechar com você sem precisar fazer uma call, ele confia em te pagar mais caro porque ele entende que ele vai ter um retorno porque você resolve o problema dele. E normalmente esse problema que você resolve é o que eu sempre falo, precisa ser um problema que custa caro ele não resolver. Um problema que custa talvez para ele 1.000, 2.000 reais por mês, talvez até mais. Então ele entende que você resolvendo isso, apesar de ele te pagar 1.000 reais ou até mais, ele está no lucro ainda. Então esse é o ponto que faz com que o cliente ele feche o contrato contigo. Isso não é só referente ao Google Negócio, isso é referente a qualquer tipo de serviço. Isso pode ser tráfego, pode ser Google Negócio, pode ser copy, pode ser social media e qualquer tipo de outro serviço. E é por isso que, quando a gente fala de posicionamento, a gente ainda não chega nem a falar, por exemplo, de entregáveis. Quando a gente fala de posicionamento, a gente vai falar de um nicho, a gente vai falar de problema, a gente vai falar de ter um ambiente persuasivo como o Instagram, a gente vai falar de ter um método, mas a gente não fala de entregáveis ainda. A gente vai falar de entregáveis lá, por exemplo, numa parte de oferta, e ainda assim é um pedaço pequeno. E é por isso que, não importa que você vai colocar mais entregáveis no seu serviço, você não vai conseguir ainda cobrar mais caro. Dificilmente você consegue cobrar 1.000 reais só falando que vai fazer mais postagens, que vai fazer mais, responder mais avaliações, que vai cadastrar em mais diretórios. Normalmente não resolve, porque o impacto que os entregáveis têm é pequeno comparado ao posicionamento. Tá? Vocês vão entender isso daí mais para frente. Então, só reforçando para vocês, independente se você trabalha com prospecção ativa, se você usa anúncio ou se você usa, por exemplo, produção de conteúdo, tudo isso vem através do posicionamento, tá? Então, se você, por exemplo, está com um cliente, você não recebe retorno no WhatsApp, por exemplo, você vai lá fazer a prospecção, o pessoal não te responde. Galera, mais alguém não está ouvindo? Mais alguém não está ouvindo ou é só o Gabriel? Confirma para mim. Irmão. Beleza. Se mais alguém tiver um problema, é só avisar. Então, entenda o seguinte: quando você, por exemplo, vai fazer uma prospecção ativa, você vai utilizar o seu script de abordagem e aí a pessoa pode ter interesse ou não. O que acontece é que o seu script, na verdade, ele transmite o seu posicionamento, que lá dentro tem um negócio chamado mensagem única ou promessa. E aquele é o principal elemento, porque essa promessa é o que diz se você resolve o problema do cliente ou não. Então, ele lendo essa promessa, ele tem que pensar, olha, esse cara resolve o meu problema. E, naturalmente, essa promessa que você tem, que você faz, para poder usar no seu script, ela precisa qualificar o cliente. Então, por exemplo, se você vai fazer uma prospecção ativa, se a sua mensagem, a sua promessa, no caso, ela é genérica, uma pessoa que não tem a qualificação que você precisa para poder te pagar bem, ela vai ter interesse, por exemplo, em agendar uma reunião com você também. E aí vai acontecer, você vai agendar a reunião, a pessoa ela não vai ter o dinheiro para te pagar e você perdeu tempo. Então, o ponto-chave do seu script, por exemplo, é o seu posicionamento, porque dentro do posicionamento, reforçando, a gente tem um negócio chamado promessa. Tá? Eu vou explicar isso daí para vocês. Então, independente se é prospecção ativa, se é anúncio, se é produção de conteúdo, é posicionamento. E vocês vão entender quando eu começar a destrinchar aqui o posicionamento advantage. Então, pega o seguinte: posicionamento advantage ele consiste em 5 elementos-chave, na realidade são 6, só que o sexto elemento ele é uma consequência dos outros 5. Então, a gente fala aqui de nicho, a gente fala de problema, a gente fala de método, a gente fala também de promessa e a gente fala de ambiente persuasivo. Jefferson, qual que é o sexto elemento? O sexto elemento é simplesmente uma comunidade. Jefferson, como assim uma comunidade? Quando você implementa esses 5 elementos aqui, você vai estar construindo uma comunidade de potenciais clientes. É como se fosse um monte de peixe num balde para você poder estar pescando, porque é uma consequência desses 5 outros elementos. Então, por exemplo, você vai trabalhar um ambiente persuasivo igual o Instagram, legal, você vai estar construindo um canal com potenciais clientes. Naturalmente, dentro de um ambiente persuasivo,
Se você faz da forma certa, 30% é desqualificado, você tem 70% aí com o potencial de comprar alguma oferta sua. Não necessariamente precisa ser uma implementação de um serviço, por isso que normalmente a gente tem produtos variados para poder vender, mas é uma coisa que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, vamos lá. O que significa isso daqui? Significa que a gente trabalha com um perfil de cliente específico, a gente escolhe um mercado para trabalhar, a gente escolhe um problema desse mercado para poder trabalhar, a gente define um método para a gente poder resolver o problema desse nicho aqui, e a gente estrutura uma promessa para poder resolver esse problema desse nicho aqui, e a gente escolhe um ambiente persuasivo, ou seja, uma rede social, um canal, para poder resolver o problema desse nicho aqui. Jefferson, por que a gente faz toda essa segmentação? Por que a gente só trabalha uma coisa? Por quê? Por exemplo, se eu quiser trabalhar a captação de clientes através de anúncios ou através da produção de conteúdo, naturalmente posso juntar as duas através de um funil, como por exemplo o funil mínimo viável, eu vou estar trazendo seguidores qualificados por um preço relativamente baixo. Jefferson, o que seria um preço baixo? R$1,50, R$1, por exemplo, R$1,20, R$1,30. Se eu trago seguidores a R$1,50, por exemplo, e eu invisto R$30 por dia, eu já vou ter vários seguidores qualificados para poder estar vendendo e ofertando para eles. Tá? Então, quando eu faço um post genérico para um nicho qualquer, para resolver um problema qualquer, com um método qualquer ou sem o método, por exemplo, com uma promessa genérica, eu vou ter o custo por seguidor, por exemplo, a R$4, a R$6, a R$8, pode passar de R$10, né? Sendo que eu posso chegar a 1,50 e a pessoa ser de fato qualificada. Jefferson, mas eu sei, por exemplo, produzir conteúdos que traz um nicho realmente barato, com Reels, com conteúdos de dica. Pode acontecer, só que não é qualificado. Se não é qualificado, quer dizer que não vai te pagar bem. São pessoas que vão curtir o teu conteúdo, mas não vão comprar de você, tá? Então não adianta nada. Então a gente vai chegar nesse ponto na hora que eu falar de ambiente persuasivo. E quando a gente fala de prospecção ativa, a gente está falando desses 4 pilares aqui. Tá? Então, aqui a gente está falando de prospecção ativa. Quando a gente vai falar de. Deixa eu apagar isso daqui para não confundir vocês. Quando a gente vai falar de produção de conteúdo, de construção de autoridade no ambiente persuasivo igual o Instagram, a gente está falando desse quinto pilar aqui. Então, até aqui, prospecção ativa. Até aqui, por exemplo, a gente pode falar tanto de anúncio como de produção de conteúdo. É basicamente a prospecção passiva. Né? Então, é o mesmo caminho que você precisa seguir para poder fazer a prospecção e a aquisição no passivo. Tá? É o mesmo caminho. Né? A diferença é que você vai continuar através da construção de um ambiente persuasivo. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece? Por exemplo, nem todo mundo tem dinheiro já para poder chegar anunciando. É o mais comum de acontecer. Então, você estrutura o seu posicionamento até o quarto pilar e começa a fazer a prospecção ativa. O que você precisa acertar na sua promessa? Eu vou explicar daqui a pouco o que é. Acertando na sua promessa, você já consegue fazer a captação dos clientes através da prospecção ativa. Gerou caixa, na medida você já vai construindo o seu ambiente persuasivo. Eu vou explicar daqui a pouco o que precisa. E você vai ter o caixa, vai ter o recurso, você começa a investir nos anúncios, nos conteúdos para poder aumentar a sua autoridade no seu ambiente persuasivo. Então, você vai fazendo essa transição, porque, de novo, nem todo mundo tem dinheiro para poder chegar anunciando. Né? Então, é por isso que, normalmente, começa pela prospecção ativa. Qual que é o cenário comum? Você ganha seus primeiros 2, 3 mil reais com a prospecção ativa. Dá tranquilo para poder fazer, desde que você não cobre 250, 300 reais. Caso contrário, você vai ter que ter muitos fechamentos para poder conseguir chegar numa renda de 2, 3 mil reais, que ainda assim é uma renda que não é tão alta assim. E, naturalmente, 2, 3 mil reais você já consegue ter o suficiente para começar a investir, tá? Então vamos começar a destrinchar um pouco cada um desses pontos aqui. Deixa eu só tirar um negrito por enquanto aqui para poder facilitar. Na verdade, deixa eu tirar tudo. O Mirei tem algumas limitações aqui. Galera, quem aqui já escolheu algum nicho para poder prospectar? Eu converso com uma galera no Instagram todo santo dia, né, de 5 a 15 pessoas, e é muito raro encontrar alguém que já está decidido com relação à questão de nicho. Sempre acontece aquilo de, poxa, mas se eu nichar eu vou estar perdendo uma baita quantidade de clientes, e se eu nichar e não errar no nicho, e se eu não gostar, e se eu não conseguir gerar resultado para o nicho? Então é bem comum que vocês tenham receio. Eu mesmo, quando eu fui nichar, eu tive esse receio. Então o que eu fiz? Eu peguei 3 nichos que eu tinha em mente, comecei a construir o meu posicionamento para um deles. 1, 2 semanas eu não gostei, comecei a construir para o outro, não gostei, não curti, depois eu escolhi o nicho certo, foi o último dos 3 nichos. Então não precisa necessariamente você escolher só um nicho e forever, e não pegar clientes de outro nicho, não testar outras coisas. Você pode, só que você precisa de domínio do método para que você consiga fazer isso. Tá? No começo desse ano, eu tirei todo o meu posicionamento que eu tinha, eu trabalhava mais com prestadores de serviço, já tinha atendido aí trocentos nichos diferentes,
e decidi começar a nichar para poder cobrar mais caro. Eu tinha escolhido hotel, móveis planejados e dentista. Eu comecei com móveis planejados, só que eu não curti a dinâmica de conversa com o pessoal. O pessoal um pouco bruto, não curti. Esse não durou nem uma semana direito na hora que eu fui construir o posicionamento. A gente começou a entrar em contato com o pessoal, já percebi que não era o que eu queria, testei o nicho de hotel. Só que para chegar no nicho de hotel, o problema que eu resolvo são hotéis de médio porte. Então, por exemplo, na época eu estava fazendo prospecção ativa, primeiro para poder fazer alguns testes. Então é muito difícil, porque você tem como posso dizer, uma hierarquia vertical muito grande. Então você tem que falar com muitas pessoas. Deixei quieto. E aí eu comecei com clínica odontológica, e aí rapidinho eu comecei a fechar os clientes e curtir até a dinâmica de fechar com a galera. Então não tem problema, desde que você tenha conhecimento do método. Jefferson, quais são os critérios para poder escolher o nicho? Nicho que tenha os produtos e serviços com ticket alto. Serviço. Produtos e serviços com ticket alto, potencial de ter resultado no Google. Faturamento mínimo, no geral, acima de 30 mil. Jefferson, como assim o faturamento mínimo, no geral, acima de 30 mil? Significa que empresas do nicho faturam 30 mil com certa facilidade. Exemplo, empresas, loja de colchão, por exemplo, assistência técnica de lave e seca, hotéis, por exemplo, clínicas odontológicas. Não é difícil eles faturarem acima do 30 mil. Né? Então, a empresa que fatura acima do 30 mil, ela chega com certa facilidade no 50, ela pode chegar com certa facilidade no 100. Então, se eu pego uma empresa que, no geral, a maioria dos faturamentos deles é 15 mil, 20 mil, aí fica complicado, porque eu vou prospectar, eu tenho que ficar qualificando muito essas empresas. Se eu pego um nicho que, no geral, o faturamento médio deles já é alto, fica mais fácil, porque eu vou falar com mais pessoas e, naturalmente, tem um potencial de me pagar bem. Tá? Então, esses três critérios aqui já é suficiente para que a gente consiga pegar nichos que tenham o potencial de pagar bem. Uma coisa importante, tá? Que eu esqueci de falar no começo da aula, que é esses R$ 1.000 aqui, por mês, é realmente só com o Google Negócio. Só que qual que é o ponto aqui? Que não é com qualquer nicho. Obviamente, precisam ser com nichos que tenham o potencial de pagar bem, com nichos que faturam alto, nichos que qualquer coisinha, um serviço a R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, porque se eu ajudo o cliente a vender um a mais, já pagou o meu serviço e ele já tem retorno. Tá? Então, naturalmente, para eu poder cobrar isso, eu não vou conseguir cobrar de um bar, talvez de uma lanchonete pequena, eu tenho que começar a nichar. Tá? Então, naturalmente, eu preciso escolher bem. Uma coisa importante, dentro do nicho, a gente tem uma coisa chamada perfil de cliente. Perfil de cliente ideal. E aí aqui eu estou falando mais individual, né? Aqui eu já estou falando da questão de são algumas características que definem o tipo de cliente que eu vou atender dentro daquele nicho. Então eu quero empresas que faturam. Idealmente, galera, idealmente, você pega empresas que faturam acima de 50 mil, tem várias, tá? E naturalmente essas empresas são mais tranquilas de você trabalhar. Porque se uma empresa ela depende, por exemplo, só do Google, ela está começando, o cliente ele vai te cobrar de tudo, tá? Então, absolutamente tudo. Toda a captação de clientes dele, toda a fonte de receita dele, ele vai colocar a responsabilidade em você, que naturalmente não é o correto, até porque você não influencia, não trabalha com todo o processo de vendas do cliente. E aí, qualquer coisinha que acontece, o cliente ele vai te cobrar. E, naturalmente, não é o ponto que você vai querer. Você vai preferir empresas que tenham várias fontes de captação, até porque assim o cliente vai ter o recurso para poder te pagar, para poder investir na fonte, para poder investir se você quiser em site, para investir em outros recursos que você queira oferecer. E, naturalmente, você só vai expandir a empresa dele. É mais uma fonte de captação, não é a fonte de captação. Então, vamos lá, empresa que fatura acima de 50 mil, aqui eu estou colocando algumas características que eu considero. Tá? Então, eu coloco algumas empresas algumas características, no caso, que eu considero importante. E aqui, no caso, empresa que fatura acima de 50 mil, eu tenho mais algumas características, como, por exemplo, não depende só do Google, colocado mais especificamente do Google como negócio para vender. Jefferson, mas por que você está falando isso? Mas se o cliente depende só do Google Meu Negócio, não é mais interessante? Eu já peguei vários clientes que dependiam só do Google Meu Negócio, gerei vários, baita resultado para vários desses clientes. Só que é o que eu falei, qualquer coisinha que acontece, por exemplo, às vezes por questão de sazonalidade, se o faturamento desse cliente cair, ele vai ficar te enchendo o saco. Eu não gosto de cliente me enchendo o saco, então por isso que eu prefiro trabalhar com empresas que têm outras fontes de captação, porque assim, naturalmente, eu só estou fazendo uma expansão da empresa dele. Então, eu tenho a responsabilidade por aquilo, mas naturalmente o cliente ele não vai ficar com a corda no pescoço, tá? Então, é bom evitar. Então, empresas que faturam acima, tal. Empresas que já tenham presença no Google, ou seja,
já tem GMN, já tem site, até já investe em anúncios. Isso aqui eu falo direto para vocês. Então, se você quer vender o Google Meu Negócio, você vai pegar uma empresa que já tem. Se vai vender Google Ads, você vai pegar uma empresa que já investe. Se quer vender site, você vai pegar uma empresa que já tem site. Jefferson, mas a empresa já tem aquilo, por que ela vai querer investir de novo? Simplesmente porque ela provavelmente não está tendo o resultado que ela espera. É a coisa mais comum que tem. Então, você vai pegar uma empresa anunciando, às vezes o anúncio dela está em primeiro, mas não significa que ela está captando clientes, porque aquele anúncio não comunica com o posicionamento daquela empresa. Então, às vezes a pessoa que fez o anúncio ela não entende de oferta, por exemplo. Então, o anúncio não vai gerar resultado para o cliente. Você pega uma empresa que tem o Google Meu Negócio, o fato de estar em primeiro não significa que a empresa ela tem o resultado que ela espera. Se ela não tem autoridade, se ela não tem posicionamento, se ela não tem uma boa oferta, o perfil dela pode estar em primeiro, que essa empresa não vai ter resultado. É uma coisa extremamente comum de acontecer. A empresa quer em primeiro, segundo, mas não vende, o telefone não toca, ninguém vai na empresa. Por quê? A autoridade que a empresa está passando, a comunicação, não está de acordo com o problema que ela resolve, não está de acordo com o público que ela atende. É a coisa mais comum de acontecer. Da mesma forma que a gente precisa trabalhar posicionamento, a gente precisa trabalhar autoridade, o negócio local ele também precisa. Então, se a empresa não tem autoridade, ela não vai vender, tá? Então é extremamente comum que isso aconteça. Então por isso que as empresas que já tenham o que você está vendendo é o melhor tipo de empresa. Vocês vão entender melhor ainda na hora que eu falar do ambiente persuasivo da produção de conteúdo. Então essas são algumas características comuns. Deixa eu ver o que o pessoal colocou. Mandaram aqui antes. Alguém tinha mandado um texto aqui grande, mas passou. Deixa eu ver. E se eu quiser oferecer somente serviços de cópia, funis, e não necessariamente quero oferecer Google. Logo, quais os nichos encaixam nesses requisitos? Clínicas odontológicas, porque geralmente os funis são para Instagram ou dá para fazer no Google. Na verdade, você tem funil no Google, você tem funil no Instagram. Funil é qualquer caminho que o cliente da empresa percorre para poder comprar daquela empresa. Então, por exemplo, o Google Meu Negócio é um funil, o Google Ads é outro funil, landing page. A pessoa, por exemplo, vai para a landing page e ela chama no WhatsApp. Isso é um funil. A pessoa vai para uma landing page, ao invés de chamar no WhatsApp, ela preenche um formulário. Isso já é outro funil. A pessoa, por exemplo, ela precisa ver um conteúdo no Instagram, comentar alguma coisa, isso é um funil. A pessoa passa pelo Instagram, vai para o stories da pessoa, isso já é um funil. Então, qualquer caminho que essa pessoa percorre é um funil para poder naturalmente estar comprando a empresa. Então, a gente chama isso de funil de vendas. No caso, quer trabalhar com copy? Quem que precisa de copy? Absolutamente toda empresa. É o que eu falo para vocês. Posicionamento e oferta é copy. Então, quem que precisa de oferta? Negócio local, mentores, consultores. Vocês que trabalham com algum negócio precisa de copy. Então, dá para uma pessoa pode oferecer serviço de copy para vocês, consultores de algum negócio. Então, por exemplo, eu, Jefferson aqui, que ensino vocês a venderem Google Negócio na recorrência, eu posso oferecer o serviço de, por exemplo, eu escrevo os conteúdos de vocês para o Instagram de vocês, eu escrevo um mini treinamento e monto um funil de captação de clientes para vocês. Então, eu posso oferecer para vocês, eu posso oferecer, por exemplo, para psicólogos, para nutricionistas que são mentores, eu posso oferecer um serviço de copy para eles, eu posso oferecer serviços de copy para negócios locais. Então, o copy é uma coisa extremamente abrangente. Né? Então, naturalmente, eu posso oferecer para praticamente qualquer tipo de empresa. Pode oferecer o site como parte do método, eu vou explicar daqui a pouco a questão do método e aí eu já respondo essa pergunta em relação a ele. Tá? Mas no geral, eu falo aqui de Google Negócio, só que na realidade o que eu falo é para qualquer tipo de serviço. Então, uma vez que você entende o mercado que você quer trabalhar e você entende o problema que você resolve, e aí você pode oferecer qualquer tipo de serviço que resolva o problema daquele tipo de cliente. Pode ser site, pode ser Google Ads, pode ser Facebook Ads, pode ser SEO, pode ser social media, não importa. O importante é você resolver o problema daquele mercado em específico. Tá? Eu falo mais de Google Negócio porque é algo que eu mais me comunico com vocês, né, em relação à questão de ensinar e afins, mas é o que eu sempre falo, quanto mais serviços você oferecer, melhor para você, melhor para o seu cliente, porque os dois ganham mais dinheiro, tá? Deixa eu expandir um pouco aqui. Galera, com relação à questão de nicho, sinceramente não tem muito segredo. Eu posso escrever muito mais coisa aqui com relação à questão do nicho, mas simplesmente não tem necessidade. Por quê? Se você procura nichos que tenham um ticket mais alto, que tenham o potencial de ter resultado no Google, porque não é qualquer nicho que tenha, não é todo nicho que tem potencial de ter tanto resultado assim através, por exemplo, do Google Meu Negócio. Faturamento médio acima de uns 30 mil, já era. Só com essas três coisas aqui você já consegue achar vários nichos.
Jefferson, como que eu encontro esses nichos? Como encontrar nichos lucrativos? Prestadores de serviço tem bastante? Tem vários, pode perguntar. Pode perguntar para o ChatGPT. Pode ler. Seu ciclo social. Pode pesquisar no YouTube também. Ah, uma coisa importante. Procure nichos que você tenha afinidade. Então não adianta nada o nicho ele ter o potencial de pagar bem, ele ter os produtos e serviços com ticket alto, mas você acha um saco trabalhar com esse nicho. Vou dar um exemplo para mim, para o meu caso aqui, para minha realidade. Advogado. Advogado é um nicho que dá para cobrar bem, algumas áreas específicas da advocacia, mas eu não tenho paciência. Espero que não tenha algum advogado aqui na aula, mas eu não tenho paciência, tá? Eu não tenho paciência, que advogado é extremamente teimoso, eu sou teimoso também, então não dá certo, né? Então, é um nicho que eu não gosto de trabalhar. Por exemplo, desentupidor é outro nicho que tem o potencial de ter resultado no Google, eles dependem bastante do Google no geral, do ecossistema do Google, tem o produto e serviço com ticket alto, mas eu não tenho afinidade com eles. É um pessoal extremamente brucutu, quer ficar negociando, é aquele tipo de pessoa que você vai e quer ficar dando pitaco no seu contrato. Eu não tenho paciência também, então é um nicho que eu não atendo, eu evito atender ao máximo possível, não atendo, só se for caso muito específico para eu poder atender e se me pagar muito bem, mais do que normalmente eu cobro. Caso contrário, eu não trabalho. Então, busca nichos que tenham afinidade, caso contrário, você não vai querer atender, tá? Então você vai pensar, putz, que saco, cara. Caramba, não aguento. Aí você imagina ter 10 clientes daquele nicho que você não gosta de atender. Não rola. Não rola, tá? Advogados são os donos da razão, também não gosto. Exatamente, cara, é isso. É isso. Cara, para você poder ter uma ideia com relação à questão de um bom nicho que você tem afinidade, normalmente alguma coisa que você já trabalhou, alguma coisa, algum hobby que você tem, dá uma pesquisada se esse mercado no qual você já trabalhou, no qual você gosta, tem o potencial de pagar bem, se ele tem essas características que eu comentei aqui para vocês. E uma coisa importante, sempre que vocês forem escolher um cliente, né, dentro aqui da questão do perfil de cliente ideal, se estiver conversando, aqueles clientes que ficam dando muito pitaco na forma que você trabalha, o cliente quer dar pitaco no contrato até que é um pouco normal, mas o cliente que quer ficar dando pitaco nos seus entregáveis, nas coisas, na forma que você faz as coisas, evita, vai dar dor de cabeça para você. Eu já atendi cliente, por exemplo, isso normalmente acontece com clientes que têm um nível de consciência muito elevado, clientes que já, até muitas vezes, já tentaram aprender por conta, eles querem ficar dando pitaco na forma que você trabalha. Os dois clientes que fizeram isso, eu demiti os dois. Eram clientes que estavam pagando relativamente bem, só que é um saco o cliente querer ficar dando pitaco. Nessa época ainda, eu não tinha um método. Então, o que isso significa? Que me faltou posicionamento, me faltou autoridade. Porque se eu tenho um método, uma coisa já definida, uma coisa que a gente chama de produtizado, uma coisa empacotada, e eu mostrei para o cliente exatamente o caminho, isso não acontece, só que eu não tinha um método. Eu vendia, aliás, eu tentava gerar autoridade da seguinte forma, mostrando que eu era muito bom tecnicamente. Então, sempre foi assim que eu comecei. Sempre não, eu comecei a vender dessa forma. Desde a época que eu comecei a vender no site, eu comecei vendendo no Google Ads. Tá? Para quem não sabe, antes de trabalhar com o Google Negócio, eu comecei com site e depois eu fui para a parte. Passei por SEO também antes, mas foi bem pouco. Depois fui para Google Ads e só então Google Negócio. Na época que eu vendia site, Google Ads, era questão de técnica, né? Eu mostrava para o cliente, ó, eu manjo aqui das campanhas, eu sei as estratégias, não sei o quê, blá, 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 mas aí dá brecha para acontecer o que aconteceu, que eu comentei com vocês. Cliente com nível de consciência muito alto, que é o cliente que vai te pagar bem, ele quer ficar dando pitaco no que você faz. Isso é, de novo, falta de posicionamento. Gosto de atender pessoas do nicho de saúde, é um nicho razoável para atender, dá para achar uma galera legal. Tem um cliente de cirurgia plástica, ele mudou toda a minha campanha de meta. É um saco mesmo, é. Pessoas, autosserviço, resultado muito bom no Google. Legal. Ó, uma coisa, normalmente cliente que vai te perturbar bastante, ou é cliente que tem pouco dinheiro, então o cliente ele quer espremer ao máximo ali, então o cliente que paga pouco, ele quer, é o cliente que mais vai te cobrar, mais que vai te perturbar. E cliente com nível de consciência muito elevado ao ponto da pessoa
ela querer aprender por conta. Ela fica pesquisando vídeo no YouTube, ela compra curso, não sei o que, ela compra curso de, sei lá, Thiago Tesman. Aí você vai fazer uma campanha de Google Ads, ela, ah, mas o Tesman falou não sei o que. Então esse tipo de pessoa vai te encher o saco pra cacete. Tá? Então, evita. Jefferson, eu não sei qual nicho atender, cara. Você falou aí, falou, mas eu não entendi. Então você faz o seguinte: você vai buscar trabalhar com nichos variados por enquanto, você vai ver qual que você tem afinidade, você vai ver quais são os nichos que você sente ali que é bacana. Tá? Então, eu, por exemplo, como eu falei, eu nem sempre trabalhei nichado. Eu trabalhei basicamente, por exemplo, ano passado inteiro como um prestador de serviço, né? Dando mais ênfase para esse nicho. Já trabalhei com e-commerce, com outros nichos em outros anos, mas o ano passado eu foquei em prestador de serviço para ver qual nicho que eu teria mais afinidade. Desinfectora, detetizadora, assistências técnicas e mais uma cacetada de outros nichos. Aí até achar um nicho que eu tenho um pouco mais de afinidade. Só que o importante é que você tenha ciente, é que você fique ciente que você trabalhar com mais amplo, primeiro, que é mais difícil de você conseguir seguidores baratos, seguidores qualificados baratos, se você for produzir conteúdo, e é um pouco mais difícil de você gerar autoridade, tá? Então é importante que você fique ciente disso. Ah, tu migrou do Google Ads para o Google Meu Negócio. Não, na realidade eu adicionei o Google Meu Negócio na minha esteira, né? Então o que que acontece? Você pega um problema que você resolve, você oferece um serviço, depois você pode adicionar outro e depois mais outro. Então, um erro que eu cometi, eu demorei para poder pegar essa questão do método que eu ensino para vocês aqui, ó, demorei muito tempo para poder pegar esse ponto do método. Então, o que que eu fazia? Eu focava em vender o serviço. Então, eu focava em vender o Google Ads, eu vendia o site e eu vendia o Google Meu Negócio. Então, quando isso acontece, o cliente ele vai pegar e vai olhar que tem outras pessoas que oferecem o mesmo serviço. Então, normalmente, o que você faz? Já respondendo uma pergunta que fizeram mais acima sobre o método. Você sempre vende para o cliente o seu método. É isso que você vende para o cliente. Você não vende o Google Negócio para ele, você vende a sua metodologia. E dentro da sua metodologia pode ter o Google Negócio, pode ter o Google Ads e pode ter a criação de sites, pode ter o social media, pode ter o que você quiser. Tá? Então, dentro do seu método, você adiciona, você coloca e tira o que você quiser. Então, quando você vende o Google Negócio, você constrói a sua autoridade vendendo o Google Negócio. Se o Google Negócio acabar amanhã, acabou a sua autoridade. Se você vende o seu método e acaba o Google Negócio amanhã, você pode substituir por outra coisa. Então, quando você vende o seu método, você passa 10 anos vendendo o seu método, independente do que você coloca ou tira, você tem autoridade. Então, não fica com base na ferramenta. Então, para começar, o cliente já não tem como te comparar, tá? Simplesmente porque é o seu método. É o seu método que resolve o problema dele, não é o método do fulano e não é a ferramenta tal, tá? Que resolve o problema dele. Então, por isso que naturalmente você consegue gerar muito mais autoridade para o cliente. Dessa forma, naturalmente evita que o cliente fique te comparando com outras pessoas, tá? Então, agora a gente passando aqui para a questão do problema. Deixa eu abrir uma outra vizinha dessa. Beleza, bora lá. Então, o que acontece? Eu posso trabalhar com um nicho específico, mas dentro de um nicho eles têm problemas específicos que eles querem resolver. Dentro de um mesmo nicho, tem problemas diferentes que as empresas querem resolver. Então, por exemplo, dentro do nicho de assistência técnica de celular, por exemplo, eu tenho assistências técnicas que trabalham com celulares, qualquer tipo de celular, eu tenho assistências técnicas que é só assistência técnica e tem assistências técnicas que além da assistência tem também a loja. Eu tenho assistências técnicas que trabalham só com iPhone, eu tenho assistências técnicas que trabalham só com troca de tela, por exemplo, troca de tela, troca de vidro. Então, eu tenho empresas diferentes mesmo dentro de um mesmo mercado. Então, o que isso significa? Que o público delas muda. Por exemplo, uma assistência técnica que atende celulares variados, principalmente Samsung, ela vai ter um público geral. Agora, por exemplo, pessoas dentro de assistência técnica de iPhone, aí naturalmente o público já muda um pouco. Já o nível de consciência já pode ser que muda um pouco. Aí dentro de assistência técnica, por exemplo, só de iPhone, tem assistências técnicas que elas priorizam totalmente a comunicação dela para os top de linha. Então aí iPhone 13, iPhone 14, iPhone 45, iPhone 397, então elas direcionam toda a comunicação dela nas redes sociais, no Google Meu Negócio, nas campanhas, para o top de linha. Então, comparando um público que compra só iPhone 13, 14, 15, é bem diferente do que tem iPhone 8, que tem o iPhone XS e que tem o iPhone XR.
Então, a comunicação muda. Então, a autoridade, o posicionamento dessa empresa também muda. Então, por isso que, naturalmente, a gente vai ter problemas diferentes, porque se ela tem um público diferente, significa que são problemas diferentes que essa empresa resolve também. Então, por isso que muda, e por isso que quanto mais a gente nicha, mais a gente consegue cobrar, porque é mais difícil achar empresas tão especializadas. Inclusive, quando você vai escolher um nicho para você trabalhar, dentro de um mercado é interessante que você escolha as empresas que são especializadas no que ela faz. Então, por exemplo, você vai escolher uma detetizadora, escolhe uma detetizadora que é especializada em alguma coisa, sei lá, em tirar os ratos, por exemplo, sei lá, que é o foco dela. Então, naturalmente, para vender esse serviço, ela vai ter mais autoridade que as outras, então por isso que vai ser mais fácil vender. Se eu vou escolher uma assistência técnica, eu vou escolher uma assistência técnica de iPhone, porque o público dela é específico, então, naturalmente, as pessoas, né, que contratam aquele tipo de serviço, elas podem vir até mesmo mais de longe, porque aquela empresa é especializada. Se eu vou escolher um restaurante para trabalhar, eu vou escolher um restaurante focado em uma culinária específica, porque a chance das pessoas verem de longe é maior. Porque se você tem várias empresas genéricas, não tem por que a pessoa vir de longe, porque no meio do caminho ela vai achar várias iguais. Agora, se eu tenho uma empresa especializada, sei lá, em troca de tela, quantas será que tem numa cidade? Poucas. Então, naturalmente, o que a pessoa vai preferir? Ela vai preferir levar numa que é especializada na troca de tela. Tá? Então, naturalmente, quanto mais específico for também o mercado do seu cliente, melhor é. E a gente vem na questão de problema. Uma coisa importante: ranqueamento, otimização, perfil bonitinho, etc. Não tira o sono do seu cliente. Tá? Então, isso aqui não tira o sono do seu cliente. Se não tira o sono do cliente, ele não tem urgência para resolver. Então, ele simplesmente não tem urgência para resolver. Então, se ele não tem urgência para resolver, então, se você vai fazer uma abordagem agora, por exemplo, em dezembro, o que a gente vai falar? Não, deixa para depois do carnaval. Deixa para lá para fevereiro, para março, que não preciso resolver agora. Então, toda empresa ela tem problemas que custam caro financeiramente ou emocionalmente ela não resolver esse problema. Então, por isso que, independente da época, se você acertar nesse problema, você consegue pegar o cliente. Então, você precisa encontrar que custam caro financeiramente, a empresa não resolver. Vou dar alguns exemplos. Naturalmente, a gente tem o captar mais clientes, mas não é toda empresa que precisa captar mais clientes. Acredite, não é toda empresa que precisa. Tem empresas que já estão lotadas. Por exemplo, você pega aí hotéis de pequeno para médio porte, a maioria já fica lotado praticamente o ano inteiro, porque tem poucas acomodações. Você pega aí certas épocas de detetizador, os caras já ficam cheios de serviço. Prestadores de serviço, que normalmente eles têm uma certa limitação, porque é uma coisa manual, né? Então, naturalmente, eles têm uma baita limitação, não é igual o produto que é só sair vendendo. Então, naturalmente, muitos deles não conseguem dar conta se eles têm uma equipe pequena. Então, captar mais clientes nem sempre é o problema que eles querem resolver. A gente tem outras coisas, como, por exemplo, cobrar mais caro. É totalmente comum eles quererem cobrar mais caro. Então, normalmente eles cobram abaixo do que eles querem, porque eles não têm autoridade para poder vender. A gente tem a questão de economizar tempo. Tem a questão de economizar. E a gente tem a questão de status, que esse aqui é um pouco menos comum, mas acontece muito em nichos médicos, por exemplo. Então, status, por exemplo, para um dentista é extremamente importante para nichos médicos. Eles têm a questão de querer ganhar mais dinheiro e afins, mas tem médico que já é podre de rico, já tem cliente pra caramba, simplesmente porque ele já tem autoridade. Então, o que ele quer? Ele quer mais status. Tá? E, naturalmente, você faz através de autoridade. Não, nem tudo se resolve somente através de Google Negócio. Só para deixar claro, a questão de status, por exemplo, já é uma coisa que demanda outros elementos para que você consiga desenvolver a autoridade do seu cliente. Mas, no geral, esses aqui são os mais comuns. O mais interessante de você trabalhar, no geral, esse de cobrar mais caro aqui é o mais, como eu posso dizer, o mais tranquilo de causar uma percepção de valor do cliente, tá? Simplesmente porque, por exemplo, você pega aí um dentista que ele cobra 2.000 no procedimento, você ajuda ele a cobrar 3.000 no procedimento, quer dizer que a cada um que ele deixa de vender, ele está deixando de ganhar
Aliás, cada um que ele vende, ele está deixando de ganhar R$ 1.000, né? Se ele vende 5 no mês, ele está deixando de ganhar 5.000. Então, você fala, ó, vou te cobrar 1.000 para poder te ajudar, basicamente, a vender 5.000 a mais. Obviamente, você não vai fazer uma promessa dessa forma, mas é isso que fica subentendido, simplesmente porque você vai trabalhar elementos através da autoridade do cliente com o Google Meu Negócio e talvez, dependendo de você, dependendo do que você quer oferecer de serviço, você vai trabalhar um Google Ads, qualquer outro tipo de serviço aí que você queira oferecer, fica totalmente ao seu critério. E... Dinheiro é foda. Economizar tempo, por exemplo, também nichos médicos é muito comum, o pessoal gasta muito tempo com produção de conteúdo. Totalmente normal o pessoal gastar muito tempo com TikTok, com Instagram, produzindo conteúdo. Então, eles querem economizar tempo com isso, eles não querem ficar fazendo dancinha, eles querem ganhar dinheiro. Então, naturalmente, se você vem com a ideia de economizar tempo, isso ajuda bastante. Até porque tem. Aqui já é uma coisa muito mais emocional do que financeira, tá? Só para deixar claro. Então, por exemplo, você pega aquele pai de família, por exemplo, o meu perfil de cliente, a maioria são homens, aí na faixa de uns 40 anos, que tem já pelo menos um, dois filhos. Então, o que acontece? O cara passa lá 12 horas 10, 12 horas na empresa, o cara quer ficar com a família dele. Então, no geral, essa questão de economizar tempo é uma coisa forte, é uma promessa forte para essa galera. Simplesmente porque economizar tempo é uma coisa extremamente importante para eles, porque tira o sono deles, eles não estão passando mais tempo com o filho deles. Então aqui você pode ver que é uma coisa um pouco mais profunda. Economizar dinheiro, por exemplo, a empresa ela pode estar, vamos pegar aí, investindo lá 2, 3 mil reais em anúncios. Você pode ajudar ela a ter o mesmo resultado investindo menos, ou simplesmente ela ter mais resultado investindo o mesmo tanto que ela está investindo. Então já cansei de pegar cliente, por exemplo, que estava socando dinheiro no Google Ads, torrando dinheiro no Google Ads. Eu chegava a fazer alguns ajustes e com aquele mesmo investimento que ele estava fazendo, o cliente conseguiu performar muito mais. Teve um cliente que eu peguei, por exemplo, de sex shop, se eu não me engano foi, eu não lembro, acho que foi entre o ano passado e esse ano. Eu já falei várias vezes já em algumas aulas que eu fiz lá no YouTube, também algumas reuniões no Zoom que eu fiz. Então o cliente ele estava investindo ali cerca de 2.000 mais ou menos, acho que era até um pouco menos do que isso, estava faturando ali 4.000. Eu cheguei com os mesmos 2.000, consegui fazer o cliente faturar mais de 20.000. Porque o cliente ele já tinha autoridade, só precisava naturalmente fazer alguns ajustes e conseguir transmitir essa autoridade do cliente. Então, tem que entender também, uma coisa importante que era para eu ter falado mais acima na hora do nicho, é que não significa que porque o motivo que você vai trabalhar com um negócio, não significa que você tem que trabalhar com negócios locais que faturam um pouco, com negócios locais que estão começando com negócios locais simples. Pode buscar empresas maiores para você trabalhar, e quando eu falo maior, não significa com a empresa que tem 300 mil funcionários. Esse sex shop, por exemplo, que eu atendi, ele só tinha 4 pessoas. A questão é que os produtos e os serviços deles têm um ticket relativamente alto, então por isso que, mesmo com poucas pessoas, eles conseguem faturar alto. Por exemplo, também assistência técnica de lave e seca. Pô, o cliente que eu atendia tinha 3, 4 funcionários, ele ficava variando, né? Questão de rotatividade e afins. Pô, o cara investia milão por mês no Google Ads. Tá? Milão por mês. Investimento no Google Ads, fora todos os outros custos que o cara tem. Imagina o faturamento que o cara tem. Tá com a equipe extremamente enxuta, simplesmente porque os produtos e serviços dele têm um ticket relativamente alto. Então, esse tipo de cliente é muito melhor para você poder trabalhar, só reforçando esse ponto. Jefferson, como que eu encontro esses problemas? Como é que eu encontro esses BO para poder resolver? Vou encontrar, obviamente, pesquisando no Google, né? Isso é o mais comum. Pode ChatGPT. A gente pode pesquisar no YouTube, principalmente podcast. Galera, podcast é excelente. Isso foi inclusive um mentorado do Plan que falou. Normalmente você tem uns vídeos que você assiste, mas podcast, galera, o cara vai passar 1, 2 horas falando do mercado. Então você pega, eu quero trabalhar com nicho de dentista, quero entender melhor do mercado, você pega um cara da área de dentista, é um cara que normalmente o cara que já está num patamar um pouco mais acima vai estar lá 1, 2 horas no podcast falando sobre o mercado dele, como que foi a ascensão dele, não sei o que, você vai pegar um monte de insight disso. Perfis do Instagram, principalmente stories e caixinhas de pergunta. Sou mais específico aqui. Perfis do Instagram que falam sobre gestão. Então, perfis que falam sobre marketing, gestão, vendas, para o mercado que você quer trabalhar, o que, que acontece? Normalmente eles vão abrir caixinhas de perguntas. E aí quem que vai estar perguntando? As pessoas do nicho que você quer trabalhar. E aí você consegue entender
quais são as dúvidas que eles têm, quais são as dificuldades, quais são os medos que eles têm. Tá? Então, por isso fica muito mais fácil, porque são pessoas que têm problemas e cada mesmo que você pega o mesmo problema, as pessoas elas podem fazer perguntas por ângulos diferentes desse mesmo problema. Tá? Então, naturalmente, você já consegue pegar bastante insight aqui. E o melhor... Eita, minha webcam aqui deixou na mão. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, naturalmente, a gente tem o que é mais forte, que é simplesmente conversando com pessoas do nicho também. Jefferson, mas como que eu vou conversar com pessoas do nicho? Depende do nicho que você quer trabalhar. Tá? Tem nicho que é mais fácil você trocar ideia com o pessoal. Por exemplo, mais ou menos na época da pandemia, foi lá para o meio de 2019, eu trabalhava não, eu cheguei a testar ali o nicho de pet shop. Então, o que eu fazia? Na época, eu estava fazendo ligação. Então, é um nicho totalmente muito fácil de você conseguir trocar ideia com o pessoal. Também, naturalmente, por conta da época de pandemia, foi um pouco mais ou menos depois, entre aspas, ali, eu já tinha passado a parte bruta. Então, você tinha basicamente a desculpa, né? Como é que ficou aí o movimento depois da pandemia? Né? Então, é o clássico. Então, não sei se ainda funciona, né? Dessa forma que já faz tempo que eu não faço ligação para poder fazer a prospecção, mas é uma coisa que funcionava. Então, a cara fica ali 5 minutos, 10 minutos trocando uma ideia com você e vai falar tá assim, o pessoal tá vindo do Google, não tá. Então você entende o que a pessoa está testando, o que está dando certo e o que não tá. O que é o ponto importante que você pergunte para essa pessoa? Qual que é a fonte principal de captação que ela está tendo? Então, no caso do pet shop, o cara falava que era basicamente cliente antigo e indicação. Então, pronto, já é um problema. Se a empresa ela depende de indicação e cliente antigo, isso daí é um problema. Né? Que, obviamente, uma hora o cliente antigo ele deixa, o cliente antigo até que não, mas indicação vai deixar na mão, né? Então não é uma fonte ele tão constante. E aí naturalmente eu vim pelo ponto de ajudar a empresa a captar mais clientes, que é a coisa é uma promessa extremamente genérica, mas que funciona simplesmente porque a questão de depender de cliente antigo e indicação é um problema muito grave para o nicho, tá? Então é uma coisa muito boa você fazer é conversar com a galera do nicho. Naturalmente, conforme você for trabalhando o seu ambiente persuasivo, vai ficar mais fácil porque você vai ter potenciais seguidores chegando no seu, potenciais seguidores não, potenciais clientes chegando no seu perfil. Você vai chegar e trocar uma ideia com essas pessoas. Pelo fato dessas pessoas elas te enxergarem como autoridade, normalmente elas te respondem. Tá? Então, por isso fica mais fácil. Então, você vai perguntar como é que está o movimento, como é que está a situação, o pessoal está te procurando aí através do Google. Então, é muito tranquilo gerar relacionamento com as pessoas quando elas vêm até você. Naturalmente, se você for fazer uma prospecção ativa para trocar uma ideia, vai ser muito mais difícil porque o cliente não te enxerga como autoridade, só para deixar claro. Problema, deixa eu ver. Então, por exemplo, eu ia deixar para poder dar esse exemplo na hora de falar da promessa, mas você pega aí, por exemplo, a questão de cobrar mais caro. Você pega, eu sempre uso esse exemplo da harmonização orofacial, cirurgiões dentistas que trabalham com harmonização orofacial. Então, você pode pegar e fazer, ó, eu ajudo cirurgiões dentistas de harmonização orofacial, então de Hoff, né, que é mais curto, a cobrarem de 2 a 5 mil, por exemplo, nos seus procedimentos. Então, o que acontece? Eles estão me comunicando, no geral, com profissionais que cobram ali próximo de 2 mil. Então, aquela galera que cobra, sei lá, R$ 500, que normalmente a galera que está começando, eles não vão se comunicar, porque para eles, for cobrar 5 mil, por exemplo, é uma coisa que parece fora da realidade deles. Então, naturalmente, eu vou já fazer uma qualificação através dessa minha promessa. Então, por isso que fica uma promessa mais forte. Você vai estudar no grupo esse material que você está escrevendo. Cara, eu posso mandar assim no grupo, tá? Posso mandar no grupo sim. Eu vou ficar mais inclinado a mandar ainda se vocês me marcarem no Stories, né? Fazer a boa aí, né, galera? Passar um conteúdo massa aqui, tirar aquela fotinha marota e bora. Então, galera, de novo, reforçando essa questão do problema, uma coisa importante, de novo, falando sempre e reforçando. O que a gente faz aqui, a gente não trabalha com mais de um problema por vez. Porque se a gente trabalha com mais de um problema, a gente está abrindo a nossa comunicação, a gente está diminuindo a nossa autoridade e aumentando a nossa comunicação. A gente está falando com mais pessoas. E é aquilo, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, de novo, um nicho, um problema, um método, uma promessa e um ambiente persuasivo. Conseguiu acertar nos 5, aí sim a gente passa para o próximo. Tá? Então, aí a gente pode trabalhar, por exemplo, além do Instagram, a gente pode trabalhar um YouTube, pode trabalhar um LinkedIn. Aí a gente pode pensar em criar mais um método, a gente pode pensar em criar e atender mais um nicho. Aí a gente pode pensar em atender, em resolver mais problemas. No demais, é um para cada, tá? Então, um nicho, problema, agora a gente vai falar do método, tá? O método eu acho que é uma das partes que a galera mais tem dificuldade, tá? Só para
eu abrir outro aqui de novo. Primeiro, ele tem uma limitação com essas caixinhas, então às vezes eu estou escrevendo e ele fala, ah, acabou o seu limite aí de escrita. Aí é um saco. E a gente tem a questão do método. Jefferson, por que que a gente precisa do método? Entenda o seguinte, tem trocentas mil pessoas vendendo Google Meu Negócio, tem trocentas mil pessoas vendendo Google Ads, tem trocentas mil pessoas vendendo site, então nem se fala. Site, você sacode uma árvore e cai 50 pessoas vendendo site. Então, o que acontece? Você precisa de uma diferenciação, tá? Esse é o primeiro ponto. Você precisa de uma diferenciação dessa galera. Tem duas formas de você se diferenciar. Falando o que que você faz, né? Qual que é a sua categoria profissional. Então, se você falar que você é um consultor de algum negócio, é uma coisa. Você falar que você é, por exemplo, igual eu uso o elemento do EPL, aí já é outra coisa. Porque, por exemplo, você pode falar que você é um consultor de algum negócio, o cliente ele vai pegar a experiência que ele tem, o que ele conhece como consultor de algum negócio, e se outro consultor de algum negócio já passou pela empresa dele, já fez um serviço porco, o cliente automaticamente ele não vai nem querer te ouvir. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, esse já é um ponto que precisa se atentar. Outra coisa importante em relação à questão do método. Se tem trocentas mil pessoas entregando um serviço de Google Negócio, na cabeça do cliente, essas pessoas elas entregam tudo da mesma forma, tá? Deixa eu abaixar um pouco aqui. Elas entregam tudo da mesma forma esse serviço. Então, para o cliente, ele enxerga que é tudo igual. Então, ele pagar você ou ele pagar o fulano que faz mais barato é a mesma coisa. Então, por isso que o cliente, ele simplesmente, quando você falar para ele, você vai fazer não sei o que no Google Negócio dele, blá, 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 e afins, ele vai te comparar com outras pessoas. E o padrão do mercado, a galera vende o serviço a 250, 300 reais. Então, ele vai falar, o fulano, ele vende o negócio a 250 reais, ele faz duas vezes mais postagem que você, ele cadastra em duas vezes mais diretórios que você, ele responde mais avaliação, ele engraxa o meu sapato, ele limpa a loja e me serve cafezinho ainda. Então, naturalmente, você já perdeu todo o seu valor aqui, já a sua autoridade já foi água abaixo. Tá? Então, quando eu tenho um método, esse método é meu. Então, eu tenho esse método, eu tenho lá os 3, 4 passos que eu vou executar para poder resolver o problema desse cliente. Então, o meu método, ele não vai encontrar em outro lugar. Esses 3, 4 passos que resolvem o problema dele, ele não vai encontrar. Então, não importa que tem 300 mil consultores de Google Negócio. Esse método aqui, que resolve o problema desse cliente, é meu. Não vai ter o Joãozinho, outro fulano de tal, que executa o método, que faz exatamente esse caminho para poder resolver o problema dele. Tá? Então, importante, de novo, reforçando, o método, ele serve para dar clareza para o cliente de como que o problema dele vai ser resolvido. Então, por isso que a gente tem 3, 4 passos. Se a gente não tem 3, 4 passos que dá clareza para o cliente de como a gente resolve o problema dele, ele não entende que o método funciona. Tá? Então, é por isso que é importante que a gente defina. Já vou explicar o como que faz isso. Eita, cacete. Aí. 3, 4 passos para resolver o problema do cliente. Aí a gente tem uma certa diferença aqui, se a gente vai trabalhar só com Google Negócio ou não. Ou com o serviço junto. Se a gente vai trabalhar só com Google Negócio, a gente vai ter 3, 4 pilares referentes ao GMN, em média aí de 3, 4. Rapaz, vai dar um trabalho para poder explicar isso aqui. 3, 4 subpilares de cada um dos pilares principais. Eu vou desenhar aqui, na verdade, para vocês, senão vai ficar difícil de explicar para vocês. E quando você oferece outros serviços, cada um dos serviços, cada um dos serviços pode ser referente a um pilar. É um pilar. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero trabalhar com Google Meu Negócio, quero trabalhar com Google Ads, eu quero trabalhar com site. Então, por exemplo, o site ele pode ser o meu primeiro, o Google Meu Negócio ele pode ser o meu primeiro pilar, o site pode ser o segundo e o Google Ads pode ser o segundo. Tá? Então, quando eu trabalho com mais de um serviço, cada um dos serviços ele pode ser naturalmente o meu pilar. Só que eu vou precisar de 3, 4 subpilares também. 3, 4 subpilares também. Eu vou desenhar para vocês aqui, porque, como eu falei, senão vai ficar complicado explicar para vocês.
Peraí que o meu agora resolveu dar uma travada. Aí. Então aqui, por exemplo, eu vou trabalhar, deixa eu pegar um nicho de exemplo. Vou pegar o nicho do dentista, que é o nicho mais, basicamente mais comum que a gente tem. O tráfego para aumentar o posicionamento pode ser um pilar. O tráfego ele não aumenta o posicionamento do cliente, né? O tráfego ele faz parte de um funil, né? O que aumenta a autoridade do cliente, no geral, o Google Negócio ele serve para aumentar a autoridade. Por exemplo, a galera que trabalha com tour virtual pode usar o tour virtual como elemento para poder aumentar a autoridade do cliente. A galera que trabalha com social media pode usar para poder aumentar, trabalhar o posicionamento do cliente. Lembrando, sempre que eu falo posicionamento é no sentido de autoridade, tá? Não é no sentido de ranqueamento. Deixa eu ver, site também serve para poder aumentar a autoridade do cliente. Agora, o tráfego em si, tá? Ele já é uma coisa mais relacionada à parte de funil, é mais para poder trazer os clientes. E para eu poder rodar um tráfego bem redondinho, eu preciso já ter o posicionamento definido, tanto o posicionamento quanto a autoridade. Deixa eu ver se eu consigo desenhar essa parada aqui. Bora, filho. Aí, bora. Rapaz, tem que fazer uma aula de Miro, cara, para aprender a usar isso aqui mais rápido. Ó, então eu tô pegando um nicho específico, que é o nicho de dentista, e aí aqui eu tenho o meu método para poder resolver o problema de dentista. Eu, Jefferson, tá? No meu caso, eu trabalho o meu método para poder resolver o problema dos clientes no geral, é esse aqui, ó. Deixa eu escrever do lado aqui. Eu trabalho posicionamento, trabalho oferta, aquisição e atendimento. Os meus quatro pilares para resolver o problema do cliente são esses que eu listei aqui do lado. E aí, naturalmente, para cada um desses pilares aqui, eu posso dar alguns gatilhos. Eu posso chamar de posicionamento. No meu caso aqui, para vocês, eu chamo de posicionamento advantage. A mesma coisa, aliás, para empresa, para negócios locais, posicionamento, eu esqueci como é que eu chamo agora. Posicionamento, putz, é um outro nome. Normalmente tem que ser um nome que dá uma ideia do que é. Tem que ser um nome, como eu posso dizer, chamativo. Então, por exemplo, oferta, eu chamo de oferta magnética, aquisição automática, ou funil, aí eu chamo de funil, na verdade, funil automático, e atendimento guiado. Eu esqueci como é que é o nome do posicionamento que eu uso com o nicho que eu atendo. Posicionamento é um nome bonitinho. Posicionamento advanced. Ah, uma boa, hein? Uma boa. Gabriel deu uma ideia boa. Mas no geral, o que acontece? Cada um dos pilares do seu método ele precisa ter um nome bonitinho para poder naturalmente mostrar que é seu. E aí, esse conjunto do método aqui, você chama do que você quiser. Você pode chamar do que você quiser. Não precisa ser um nome naturalmente relacionado com a sigla, porque senão, olha a merda que fica. Método POFA. Olha que merda, velho. É broxante. Então, você dá um nome mais bonitinho para a parada. Aqui no meu caso, para dentista, eu chamo de Smiles. Eu chamo de Smiles com I, só que tem um mentorado que ele foi me perguntar do meu método e aí ele escreveu com Y e eu achei mais bonitinho. Depois eu vou até mudar. Mais bonitinho não, mas fica estranho na verdade, mas fica um pouco mais diferente. Mas no geral eu chamo de Smiles, porque dentista, né, sorriso em inglês, e aí eu deixei dessa forma aqui. E aí o que acontece? Continuando aqui o desenho que eu estou fazendo. E aí aqui eu tenho o meu método de posicionamento. Aqui eu já paro para ler de novo aí. Eu vou colocar isso dentro do que eu estou fazendo aqui. Posicionamento, oferta. Inclusive, galera, isso daqui eu estou fazendo é uma mandala que ela serve para você poder produzir conteúdo. Eu chamo de mandala do conteúdo infinito, porque se você tem a mandala bonitinha, significa que o seu posicionamento ele está certinho, pelo menos até um certo ponto. Então, na hora de produzir o conteúdo, fica 1 milhão de vezes mais fácil. Funil e o atendimento. Aí.
E aí, por que que eu estou desenhando essa parada aqui? Eu ainda não acabei, tem mais um ponto importante aqui. Naturalmente, é onde encaixa o restante agora. Nossa, fiz um círculo estratosférico aqui agora. Aí. Que aqui vem os subpilares do meu método, que é onde entra o Google Meu Negócio, que é onde entra o site, que é onde entra os serviços que eu quero oferecer. Aqui, o que que eu poderia fazer? Se eu fosse trabalhar, por exemplo, com outros serviços além do Google Meu Negócio, ao invés de posicionamento, oferta, atendimento e funil, eu poderia colocar Google Meu Negócio, Google Ads e site. Ah, vamos supor que eu trabalho com social media também. Então, cada um desses serve como um pilar. Só que, independente da forma que eu fizer, eu preciso ter os subpilares também definidos, tá? Porque os subpilares, naturalmente, é onde vai trazer a clareza. Porque apesar de eu ter definido aqui o método, de eu definir os pilares, ainda não dá para ter clareza de como que eu resolvo o problema do cliente dessa forma aqui. Eu vou conseguir desenhar essa parada aqui, confia. Vai dar certo. Já fiz uma linha aqui, mais torta que tudo. Está entortando a linha. Então, aqui, por exemplo, do posicionamento. O que, que eu vou ter aqui? Por exemplo, o que eu trabalhei do posicionamento aqui com vocês, do posicionamento advantage, é o nicho, o problema. A gente tem o método, a gente tem o ambiente persuasivo e tem, né, mais alguns elementos aí. Aqui, no geral, eu vou ter três principais, porque se eu tenho muito mais elementos, eu vou trabalhar muitos desses elementos, começa a ficar um pouco confuso. Então, aqui, por exemplo, se eu vou trabalhar a questão de posicionamento para um dentista, o que que eu vou querer trabalhar? Eu vou querer trabalhar a comunicação dele, eu vou querer que ele tenha como se fosse um método também, querer que ele tenha como se fosse um método. Eu preciso que ele tenha uma promessa também para resolver o problema do cliente. Então, por exemplo, vamos supor que seja um cirurgião dentista especializado em harmonização orofacial. Ele resolve algum problema. O procedimento que ele faz é para resolver um problema que o cliente tenha. Então, eu preciso definir essa promessa junto com o cliente. Isso é posicionamento. Agora, na parte da oferta, por exemplo, não adianta nada você atrair o cliente certo e você não ter uma oferta atrativa para vender para essa pessoa. Tá? O que que é uma oferta? A oferta é nada mais do que uma transformação, nada mais do que a solução de um problema. E eu vou ter que fazer um outro desenho aqui do lado para poder explicar para vocês o lance da oferta. Eu vou deixar para fazer depois, porque senão vai confundir um pouco vocês. Mas o que que é uma oferta? A oferta eu posso ter a experiência do cliente. É importante para a clínica odontológica que a pessoa tenha uma boa experiência, principalmente porque tem uma galera que tem medo de ir no dentista. Eu preciso, o que seria equivalente aos entregáveis. Eu preciso, por exemplo, que seria interessante para um dentista, vamos supor, a pessoa vai fazer um procedimento de harmonização orofacial ou a pessoa vai botar um negócio tipo Invisalign, que é um aparelho invisível. Eu sou um potencial cliente para esse produto. Invisalign, por exemplo, porque eu treino jiu-jitsu, então eu tenho medo de usar aparelho fixo. Eu já usei, mas não uso de novo porque hoje eu treino jiu-jitsu e antes eu não treinava. Então, o Invisalign seria uma opção para mim. Só que é um negócio que custa 10, 15 mil reais. E eu não tenho ideia de como que funciona esse procedimento. Então, o cliente ele tem uma apresentação, ele tem o que a gente chama de mini treinamento, onde ele fala como o Invisalign ele resolve o meu problema, que vai ser melhor para mim, porque eu não sei o que, eu sou atleta, blá blá blá. Então, ele tem uma apresentação pronta. Que a gente chama também de VSL, tá? que é Video Sales Letter, que é basicamente um vídeo de vendas. Então, essa é uma possibilidade. E aí a gente continua. Jefferson, onde que entra o Google Meu Negócio? Dentro do meu método, ele entra na parte de funil. Ele serve como posicionamento também, e ele pode entrar na parte de funil. E aí, naturalmente, depende da forma que você quer trabalhar. Aqui também, se eu trabalho mais de um serviço, eu também posso colocar tudo aqui dentro. Eu posso colocar o Google Meu Negócio, não tem problema. A questão é que o seu método, ele precisa ter um início, meio e fim, tá? Então, se ele não tem início, meio e fim, aí não adianta, aí tem que trocar a ordem, tem que colocar outros elementos. Aqui eu posso colocar, por exemplo, o site, eu posso colocar o Google Ads, tudo dentro de um lugar só.
Tem gente que não trabalha posicionamento e oferta. Naturalmente, a maioria de vocês, 99%, eu sei que também não trabalha, até porque vocês ainda não sabem fazer para vocês. Então, posicionamento e oferta para o cliente é uma coisa que você vai aprender a fazer quando você entender como que você faz para você mesmo. E aí você vai conseguir sentar com o cliente, ajudar ele a definir o posicionamento dele e a oferta dele, que é uma coisa que você faz numa reunião, conversando igual eu estou fazendo aqui com vocês. Mas eu poderia ter substituído isso aqui, por exemplo, posicionamento por Google Negócio, oferta por site, funil, por exemplo, por Google Ads e talvez atendimento no final. Sim ou não? Aí depende de cada um se você quer ajudar o cliente a trabalhar o atendimento, mas no caso de clínica odontológica é essencial, tá? Deixa eu fazer o último aqui, que é o atendimento. Então, dentro do atendimento, que eu posso pensar? Eu posso pensar, por exemplo, num serviço de CRM. E lembrando, não significa que você precisa oferecer tudo isso daqui, tá? Só para deixar claro. O que acontece é que você pode montar uma escada de produto, só que não é baseado nos serviços que você presta, mas é baseado no seu método. Então, por exemplo, você pode oferecer uma parte do seu método por R$ 1.000, uma segunda parte por 2.000 e uma terceira parte por R$ 5.000, por exemplo. Então, ainda assim, a sua escada de valor que você vai cobrando mais, ela é baseada no seu método. O cliente ele tem mais acesso ao seu método, então você implementa mais coisas para ele. É baseado nisso. Eu posso, por exemplo, clínica odontológica, eu posso oferecer para eles um script, por exemplo, de atendimento. E, de novo, não precisa oferecer tudo isso em um único serviço. CRM, atendimento. Deixa eu ver o que mais eu poderia oferecer aqui. CRM, atendimento. Eu poderia oferecer uma automação, por exemplo. Obviamente, isso daqui ficou muito incorporado, né? É um método que já está extremamente incorporado. Então, eu não preciso necessariamente oferecer tudo que tem aqui. Eu poderia, por exemplo, oferecer uma consultoria para o cliente, onde eu vou trabalhar o posicionamento e a oferta dele, onde eu ofereço só essa parte de cima do meu método, e aí é uma coisa mais pontual, naturalmente. Eu posso oferecer para o cliente um segundo degrau, onde eu implemento para ele o funil, como eu posso trabalhar o método por completo. Naturalmente, cada um desses eu vou pegar clientes diferentes. Então, por exemplo, quem que eu vou trabalhar somente posicionamento e oferta? Uma empresa que já tenha um funil. De preferência, uma empresa que já eu posso trabalhar uma empresa que já tem um funil, como eu posso pegar um cliente que está fazendo essa construção e tentar fazer ele subir na minha escada. Eu, Jefferson, eu preferiria trabalhar com um cliente que já tem um funil. Eu só trabalho o posicionamento e oferta desse cliente. Naturalmente, por exemplo, você pega um e-commerce, pô, o cara já tem um e-commerce rodando, já está investindo em anúncios, por exemplo, já tem as fontes de aquisição. Eu vou chegar e vou trabalhar o posicionamento e oferta desse cliente, ele vai ter um baita resultado e eu consigo naturalmente cobrar relativamente bem dele. E aí eu posso pegar um cliente que não tem ainda os funis, mas naturalmente ele também não tem posicionamento e oferta, eu trabalho esse primeiro e depois eu subo no funil. Tá? Então, naturalmente, a escada de valor ela é com base no meu método. De novo, com base no método. Eu não estava querendo falar muito de oferta, mas eu acho que eu vou dar uma palhinha para vocês sobre oferta. O que acontece? Deixa eu puxar para o lado aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer. O que compõe uma oferta? Vou colocar aqui alguns elementos. Oferta é transformação, você causa, oferta é o seu método, oferta a gente tem apresentação, oferta a gente tem entregáveis, oferta a gente tem precificação, a gente tem formas de pagamento, a gente tem formatos de entrega. Tudo isso daqui compõe uma oferta. Naturalmente, para que essa oferta seja atrativa, eu preciso trabalhar muito bem todos esses pilares. Por isso que eu disse, se você só trabalha os entregáveis, não adianta, você pode aumentar o máximo que você, o tanto que você quiser. Se esses outros elementos aqui não estiverem bem estruturados, a sua oferta vai ficar uma porcaria. E aí, naturalmente você não vai conseguir cobrar bem do cliente. Essa aula vai ficar disponibilizada hoje. Ainda não pensei sobre isso ainda. Vou pensar ainda, vou pensar. Cara, vocês estão ouvindo cachorro latindo aí no fundo? Tem dois Rottweiler aqui de meia tonelada latindo na minha orelha aqui, mas vamos embora. Então é o seguinte, eu tenho o método ele vem do posicionamento, certo? Então o método morreu aqui, tranquilo.
Uma apresentação, ela pode ser uma call, numa reunião para quem não gosta de call, né? Aí eu posso ter um vídeo, por exemplo, uma VSL, eu posso ter para aumentar, eu vou até separar aqui, vou separar isso, vou adicionar aqui o potencializador de autoridade. Potencializador de autoridade. Que é um mini treinamento. Vou explicar já o que é. Os entregáveis, que é a parte técnica. A precificação, que é o quanto custa. Formato, forma de pagamento. Então aqui pode ser, aí depende de cada um, pode ser no boleto, pode ser no Pix, pode ser cartão de crédito. E uma coisa sobre a precificação, e com relação a essa questão, por exemplo, de cobrar R$ 1.000 por mês com 6 meses de recorrência, saca o seguinte, aqui na realidade, o melhor formato para você fazer não é R$ 1.000 com 6 meses de recorrência, mas sim que custa R$ 6.000 e que você tem algumas formas de pagamento para o cliente. Então, por exemplo, é R$ 6.000 para você poder resolver o problema dele, tem as, inclusive que eu não coloquei aqui, obviamente é importante que tenha duração também. Então, por exemplo, eu queria do cliente, essa parada aqui custa R$ 6.000 para resolver o teu problema. Você pode pagar em 6 vezes no boleto, no Pix, não sei o que, ou em até 12 vezes no cartão de crédito, por exemplo. Então, esse formato de fazer um preço cheio, ele é melhor do que você falar que é R$ 1.000 com 6 meses de recorrência. Tá? É muito melhor simplesmente porque quando você tem um valor cheio daquilo, significa que você já tem um pacote padrão para poder resolver o problema do cliente. Custa X, é isso, custa tanto. Tá? E aí você só dá a forma de pagamento para o cliente, tá? E aí, naturalmente, o cliente ele sente que ele tem um poder de escolha. Ah, eu posso pagar no boleto, ou se eu quiser, eu posso pagar no cartão. Naturalmente, o cliente ele tem o poder de escolha aqui. 6 meses, formato de entrega. E aí, uma coisa importante sobre formato de entrega. Pega o seguinte, o melhor tipo de agência que a gente pode ter é o modelo de agência híbrida. O que é um modelo de agência híbrida? É um modelo que oferece implementação, que é o que vocês normalmente fazem, você faz pelo cliente, oferece consultoria, oferece mentoria em grupo, oferece mentoria individual, ela pode ter aulas ao vivo, paga naturalmente, ela pode ter uma plataforma SaaS. O que é uma plataforma SaaS? É uma plataforma tipo Local Falcon, por exemplo, uma Netflix da vida. Você presta um serviço, a pessoa te paga e você fornece o acesso para ela. Implementação, consultoria, mentoria em grupo, mentoria individual, aulas ao vivo, SaaS, esses aqui são os principais. Então, entende o seguinte, esse que eu estou falando aqui de R$ 1.000 por mês, a gente está falando da implementação, mas eu posso vender uma consultoria, Jefferson, mas aí eu vou ter que abrir algum negócio do cliente, não sei o que, eu não tenho segurança, não. Você implementa o seu método no negócio do cliente, então você precisa dar clareza. Pegando aqui o exemplo do Smiles, eu preciso implementar o Smiles no negócio do cliente, então eu preciso ajudar ele a definir a comunicação, definir o método, a promessa, a experiência, os entregáveis e uma VSL, né, que seria um vídeo de vendas, por exemplo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Implementar alguns dos pilares do meu método no negócio do cliente. Então, isso que seria uma consultoria. Inclusive, a gente tem, na realidade, dois tipos de consultoria. Né? A consultoria, tem gente que chama isso de consultoria estratégica, que é uma consultoria onde você só vai pontuando algumas coisas com o cliente, e tem a consultoria de implementação, que é a implementação que eu coloquei separado aqui, tá? Pode ser que vocês ouçam dessa outra forma por aí. O que seria uma mentoria em grupo? Mentoria em grupo seria eu faço junto com o cliente, né? Junto com os clientes no caso. Então, por exemplo, eu pego lá igual o plano, é uma mentoria em grupo. Então, toda sexta-feira às 10 horas a gente senta e eu ajudo a galera a definir ali os pilares que eles precisam. A mentoria individual eu faço junto com o cliente um a um. Aulas ao vivo, por exemplo, eu posso decidir fazer uma aula ao vivo paga, como essa daqui, por exemplo, onde eu mostro como que implemento o método. É exatamente o que eu estou fazendo com vocês referente ao posicionamento Advantage. Então, meu posicionamento Advantage é a minha metodologia para poder resolver o problema de ticket, que vocês cobram um pouco, e de recorrência. Então, eu estou fazendo uma aula ao vivo, só que no caso aqui é gratuita, para que vocês aprendam a implementar o método. O que vai acontecer? Muitos de vocês vão sair daqui, vão tentar implementar sozinho, outros vão sair e vão querer saber se eu tenho algum treinamento, alguma coisa para poder ajudar vocês a implementar. Então, é assim que funciona. E isso daqui, esse formato de entrega faz com que o cliente suba. Então, por exemplo, uma aula ao vivo, por exemplo, você vai cobrar R$ 47, uma mentoria individual, por exemplo, você vai cobrar dois. Só um exemplo. Uma mentoria em grupo, por exemplo, é R$ 1.000. Eu não coloquei na ordem aqui.
Uma consultoria, por exemplo, só um exemplo bem genérico, a implementação, por exemplo, é R$ 6.000. A plataforma SaaS é muito relativa, então não vou nem pontuar aqui, mas aqui basicamente a gente tem uma escada com base no seu método para você poder resolver o problema do cliente, tá? Através de formatos de entrega. E aí, naturalmente, o que a gente está falando aqui é a implementação, que é o que você faz pelo cliente. Então, por isso que, naturalmente, é o que você consegue cobrar mais. Duração. O que é esse potencializador aqui de autoridade? É um mini treinamento. É uma aula de 8 a 15 minutos, onde você vai mostrar para o cliente como que você naturalmente resolve o problema dele. Então, Jefferson, o que tem nessa aula? Eu ensino algum negócio para o cliente? Não. Se eu der uma aula de 8 a 15 minutos, eu vou falar o quê? Vou falar do meu método. Vou falar, ó, para poder resolver o seu problema XPTO, você precisa primeiro trabalhar esse pilar aqui, depois esse, depois esse, depois esse pilar. Então, é basicamente eu chegar para vocês e fazer um treinamento de 8 a 15 minutos. Eu falar, galera, ó, para você resolver o problema de falta de recorrência, você precisa implementar esse pilar, depois esse. Inclusive, eu tenho vários desses em treinamentos. A maioria aqui já assistiu vários. E a galera aqui dispara minhas automações lá no Instagram para poder assistir a parada. Deixa eu ver qual foi o último que eu lancei. Foi justamente sobre o posicionamento de venda. Então, o que acontece? Eu vou ficar ali por 8, 15 minutos falando como que vocês resolvem um determinado problema, que é no caso, ó, como que eu fecho os contratos de R$ 850 por mês, com 6 meses de recorrência, através do método de posicionamento de venda. E aí na aula eu vou falar, para você poder resolver o problema, você vai implementar o pilar 1, 2, 3, 4 do método XPTO. Naturalmente, a pessoa vai passar a ter mais clareza. Legal, agora para eu resolver esse problema, tudo que eu preciso fazer é implementar o método do Jefferson, por exemplo. Tá? Então, essa mesma sensação que você precisa causar para o cliente. Tá? Essa mesma sensação. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Pix, boleto, cartão. Acabei estendendo aqui falando de oferta, mas beleza, vamos embora. Então, com relação ao método, é isso. Então, se for só com algum negócio, eu vou colocar os pilares aqui referente a isso e eu vou colocar os subpilares. Por exemplo, se eu quisesse inserir aqui, por exemplo, um tour virtual, vamos supor que eu queira trabalhar com um hotel. Então, eu poderia colocar aqui dentro, eu poderia colocar ou tour virtual aqui como um pilar principal, ou eu poderia colocar posicionamento, ou no caso, autoridade, e aí aqui dentro eu colocar o tour virtual. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com social media, eu poderia colocar dentro do posicionamento, como eu poderia colocar lá dentro do funil também. Posso colocar como pilar principal ou como um subpilar. Aí vai de cada um. Vamos continuar aqui. Ah, autoridade. Nossa, quase que eu tô lembrando aqui o nome da parte do posicionamento que eu esqueci, mas beleza. Vamos continuar aqui agora. É a parte da promessa. É a parte. Não é a mais importante, galera, mas é basicamente o maior indicador que vocês vão ter para conseguir fechar com bons clientes. É a promessa. Eu chamo de mensagem única também. É a minha proposta, resolver o problema de... O que acontece? A gente tem isca de sardinha, isca de baleia. Isca de sardinha é quando a sua promessa ela é muito genérica e aí você vai captar clientes desqualificados. Tá? Você vai captar, você vai falar, por exemplo, nutricionistas. Só que nutricionista, você tem o cara que está começando, você tem o cara que já tem 50 mil anos de carreiras, você tem o cara que fatura 50 mil, você tem o cara que fatura 1.000. Você está falando de forma extremamente genérica. Então, você precisa colocar elementos dentro da sua promessa para que você consiga qualificar o cliente. Normalmente, elementos de qualificação, a gente tem alguns. Volume de vendas, a gente tem faturamento, a gente tem investimento, tem quantidade de funcionários, ticket de serviço. Então, por exemplo, uma loja de iPhone, que vende iPhone, como que eu qualifico esse tipo de cliente? Com base no volume de vendas dele. Então, naturalmente, você tem que dar uma estudada no mercado para ter uma ideia, por exemplo, uma loja que vende
10 aparelhos por semana, ela vai vender aí 40 e poucos no mês, então ela fatura X. Então, naturalmente, você tem que dar uma estudada no mercado para poder chegar nesse número. Então, legal, se eu quero pegar um cliente que fatura pelo menos 30 mil, legal, eu sei que a empresa, para uma loja de iPhone, para faturar pelo menos 30 mil, eles precisam vender, sei lá, 40 aparelhos, por exemplo, um exemplo genérico. Então, legal, na hora que eu for definir a minha promessa, eu vou buscar me comunicar com empresas que vendem pelo menos 40 aparelhos. Vou te ajudar a aumentar suas vendas de 40 aparelhos para 70 aparelhos, por exemplo. Então, normalmente você vai fazer uma qualificação com base nisso, volume de vendas. Questão de faturamento é mais genérico, mas mais genérico não, mais comum. Então, você é nutricionista que fatura acima de 30 mil, você é dono de clínica odontológica que fatura acima de 50 mil e tem dificuldade com não sei o que, não sei o que. Quantidade de investimento. Você é dono de desentupidora que investe acima de 5 mil reais em anúncios no Google Ads, assim, assado. Quantidade de funcionários. Você, dono de clínica, aqui não necessariamente funcionários, mas quantidade de funcionários em uma determinada área. Você, dono de clínica odontológica que já tem 3 pessoas no atendimento. Por quê? Eu entendo que uma clínica odontológica que tem pelo menos 3 pessoas no atendimento, ela já tem volume de vendas. Normalmente isso é uma característica de uma empresa, no caso de uma clínica odontológica, que já fatura acima de 50 mil. Então serve como qualificação também. E naturalmente o ticket do serviço. Então, igual o exemplo da harmonização orofacial, você cirurgião dentista especializado em harmonização orofacial que cobra acima de 2 mil nos seus serviços e quer começar a cobrar 5 mil. Então, a promessa ela tem que ser qualificatória. Não adianta eu definir isso de forma totalmente genérica, porque senão eu vou pegar sardinhas. Para poder pegar baleias, eu preciso entender do mercado. É por isso que a promessa ela vem antes, ela vem depois de você definir o nicho, depois de você definir o problema, porque para isso você precisa entender do mercado. Então, naturalmente, para eu poder saber qual que é o volume de vendas que me dá uma ideia do faturamento de uma loja de iPhone, eu preciso estudar um pouco do mercado. Faturamento, investimento, por exemplo, uma empresa, uma desenvolvedora que investe pelo menos 5 mil em anúncios. Pô, os caras faturam relativamente alto, mas para eu poder ter uma noção, eu preciso pesquisar sobre o mercado. Mesma coisa sobre quantidade de funcionários. Quantidade de funcionários. O exemplo que eu estou usando durante a aula. Jefferson, mas como que eu vou fazer uma promessa dessa? Eu não sei se eu consigo, é uma promessa muito agressiva e afins. E como que eu vou fazer isso só com o Google Negócio? Cadê? Aqui o meu método, aqui eu coloquei site Google Ads aqui, mas aqui eu poderia ter colocado, dentro do funil, eu poderia ter colocado o Google Negócio e colocado elementos do Google Negócio que é importante. E aí, posicionamento e oferta é copy. Toda empresa precisa de copy. O Google Negócio, quando eu falo só com o Google Negócio, é uma coisa técnica. Então, eu posso não entregar o site, eu posso não entregar o Google Ads. Mas eu sempre vou precisar olhar se a empresa ela tem autoridade para vender aquilo que ela está querendo vender, se ela tem autoridade para cobrar aquilo que ela está querendo cobrar. E eu preciso ver se se ela tem realmente uma oferta atrativa. Então, eu, Jefferson, por conta de eu ter conhecimento em copy, naturalmente é um pouco mais avançado e vocês precisam, de novo, aprender a fazer para vocês, para poder aprender a fazer para o cliente. Para mim, é uma coisa tranquila. Isso aqui dá para fazer numa call de 1 hora com o cliente tranquilamente. Tá? 1 hora e meia mais ou menos. E aí, naturalmente, a parte técnica entra aqui na questão do funil. Tá? Então, naturalmente, para eu poder ajudar o cliente a comprar mais caro, eu preciso trabalhar a autoridade dele, trabalhar ofertas. Vou colocar aqui. Mais autoridade. Oferta mais atrativa. Pelo menos. Bom. Entendimento. Então, eu entendo que para eu poder ajudar um cirurgião dentista a conseguir cobrar 5 mil num procedimento, eu preciso disso aqui. Tá? Que naturalmente é o que eu defino do meu método um pouco mais cedo na aula. Jefferson, eu quero trabalhar com cliente sem trabalhar esse negócio de autoridade, sem trabalhar esse negócio de oferta. Você pode? Você pode. Poder, você pode. Só que o que acontece? Você vai trabalhar algum negócio, por exemplo, dando ênfase em ranqueamento, o cliente ele vai te cobrar ranqueamento. Ranqueamento nem sempre resolve o problema do cliente. Por quê? Normalmente o cliente acha, olha, eu vou ranquear em primeiro, eu quero ranquear em primeiro porque tem um fulano de tal que está ranqueando em primeiro
e ele está arrebentando de vender. Só que não é o ranqueamento que faz o concorrente dele estar vendendo mais. O que faz é que o concorrente dele provavelmente tem mais autoridade que ele para poder vender aquele mesmo serviço. O concorrente dele provavelmente tem uma oferta atrativa para poder vender aquilo que ele está tentando vender. Tá? Então, naturalmente, por isso, eu preciso trabalhar a autoridade de oferta. Então, fica a seu critério trabalhar isso ou não. Uma isca, vou dar um exemplo de isca de sardinha aqui para vocês. Isca de sardinha é o que mais tem. Já vi gente coloca no top 1, tem gente que coloca no top 3, já vi gente coloca no top 10. Vou tomar o top 3 do Google, ajuda clínicas odontológicas. Ainda assim é uma isca de sardinha, deixa eu ver. Ranquear no top 3 do Google, ajuda clínicas odontológicas a captar mais pacientes. Tá bom esses dois exemplos aqui. Jefferson, por que que essa segunda é uma isca de sardinha? Porque captar mais pacientes não é qualquer tipo de clínica odontológica que tem essa necessidade aqui. Necessariamente questão de captar mais pacientes. Segunda coisa, eu estou me comunicando aqui com qualquer tipo de clínica odontológica. Pode ser uma que fatura 5, uma pessoa que está começando agora, ela pode ficar interessada por isso aqui que eu tô, por essa mensagem aqui. Então, eu precisaria deixar isso aqui mais segmentado. Três pessoas no atendimento, a captar mais pacientes através do Google. Tá? Então, aqui eu já dei uma segmentada. Como eu falei, uma clínica odontológica que tem três pessoas no atendimento, por geral, característica do mercado, ela fatura pelo menos uns 50 mil para cima. Tá? Então, a mensagem ela não está tão atrativa assim, porque isso aqui não deixa tão atrativo eu colocar, possuir pelo menos três pessoas no atendimento, mas naturalmente ela já é muito mais efetiva do que essa segunda aqui. Eu poderia, deixa eu ver, eu ajudo o dono de clínicas odontológicas que possuem pelo menos atendimento. Uma coisa, para deixar mais atrativo, na verdade, vou mudar só o final agora. Através do método XPTO. O que acontece? O método ele gera curiosidade. Então, uma coisa, se você tem um método, fica subentendido que você é tão bom naquilo, que você já fez tantas vezes, que já atendeu trocentos mil clientes, que você desenvolveu um método próprio seu. Tá? Então, no geral, essa questão do método, ele gera muita curiosidade. Muitos de vocês estão aqui hoje porque vocês querem saber o que raios que é o posicionamento advantage que eu estou falando já há 2 semanas lá no meu Instagram. Então, por isso que muitos de vocês estão aqui hoje. E aí, aqui eu estou naturalmente detalhando quais são os pilares para vocês. Então, o método, naturalmente, ele gera curiosidade. E se você tem um método, é porque você é bom no que está fazendo. Senão, você não ia ter um método. E aí, por exemplo, vamos montar um... Pegando aqui para a galera da prospecção, vou dar uma corda para vocês aqui hoje. Lembra que eu falei no começo da aula que para eu poder conseguir fazer prospecção ativa, eu precisava dos 4 primeiros pilares somente? Prospecção ativa, então eu preciso do nicho, eu preciso do problema, eu preciso do método e eu preciso da promessa. Certo? Então, com isso, eu já consigo montar um meu script de abordagem, porque o script ele é uma introdução, ele é a sua promessa e ele é um CTA. Uma coisa importante, vou colocar aqui na outra parte, um reforço. Uso da promessa. Você vai usar isso daqui num script, você vai usar isso daqui na bio do seu Instagram, você vai usar isso aqui no anúncio, você vai usar para produzir conteúdo.
Conteúdo você vai usar no tudo quanto é lugar, tá? Jefferson, por quê? Porque a sua promessa, ela é o que comunica com o público que você ajuda, você comunica qual o problema que você resolve, comunica como que você resolve. Tudo isso numa única promessa. Então, se eu tenho uma promessa dessa aqui, por exemplo, eu estou me comunicando de forma específica. Então, somente com clínicas odontológicas, não é qualquer uma, somente as que possuem pelo menos 3 pessoas no atendimento, e aqui, naturalmente, o problema que eu resolvo, e aqui o como que eu resolvo. Isso numa única frase. Isso pode ser usado e deve ser usado, inclusive, que eu não coloquei aqui, de forma falada. Então, você que vende, por exemplo, no presencial, a sua promessa é o que vai definir se o cliente ele vai te ouvir ou não, tá? Então, por exemplo, se eu vou montar aqui um script de abordagem, eu vou ter uma introdução. Normalmente a gente manda isso daqui por blocos de mensagem, você manda uma saudação. Deixa eu até esmiuçar isso aqui. Uma saudação, onde peguei o contato do cliente. Isso pegando aqui uma abordagem por WhatsApp, tá? Onde peguei o contato, a minha promessa e o meu CTA. Então, eu vou falando tudo certo. Só um exemplo meio genérico aqui, mas para poder ficar exemplificado. E aí eu vou pegar minha promessa, vamos supor que sejam clínicas odontológicas. Eu estou fazendo aqui uma mensagem pequena, tá? Que a mensagem eu posso colocar aqui elementos de cases, e posso colocar outras coisas. Eu ajudo clínicas odontológicas, possuem pelo menos 3 atendimentos no captar, pacientes. Aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu posso mudar um pouco essa mensagem para poder ficar um pouco mais, como eu posso dizer, para ficar um pouco mais adaptável ali pro WhatsApp, porque nem sempre essa abordagem aqui, ela é uma abordagem muito fria, então naturalmente eu preciso mandar muitas dessas mensagens aqui para conseguir ter um retorno. Então, por exemplo, tenho ajudado alguma aqui, naturalmente para poder, eu tenho ajudado para ajudar uma ideia que eu já tenho alguns clientes também. Então, eu tenho ajudado algumas clínicas odontológicas, tenho ajudado algumas clínicas odontológicas. Deixa eu pular rapidinho aqui o ponto para ver se eu consigo melhorar depois. Na verdade, lá dentro do. Eu tenho treinamento de scripts e tenho dentro do VGMN, tem lá na realidade os scripts que eu usava. Não vou lembrar de cabeça exatamente como que é o script, mas é uma coisa um pouco mais próxima disso aqui, ó. Eu tenho ajudado algumas clínicas odontológicas a captar mais. Aqui eu já posso ser até um pouco mais agressivo, por exemplo, faturam acima de 50 mil. A captar mais pacientes particulares através do método Smiles. Se você tiver case, você pode acrescentar aqui, já ajudei. Por exemplo, XY. Vou tirar essa mensagem. Eu ajudei a empresa XY. A Jefferson não tem o case, então tira. Opa, fulano, peguei seu contato no Google. Na verdade, eu esqueci de falar o meu nome, né? Você pode, tem gente que coloca, tem gente que não, aí depende, porque às vezes dependendo da sua promessa, a sua promessa é muito grande. E aí, se você for colocar o que você faz, aí pode ficar muito, muito gigante. Então você pode tirar. Sou, pode colocar, você é consultor de um negócio, sou, no caso. Eu já testei outros nomes também antes de usar o EPL. O que realmente importa aqui? Tá, eu posso fazer um CTA, tem interesse em marcar uma call, blá 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 e afins? Ou o que eu mais uso é contigo que eu falo sobre isso? O que realmente importa aqui é a promessa, tá? Na realidade é daqui para cá. Ó. É isso aqui que importa. Só que, como você está fazendo uma abordagem no WhatsApp onde você não tem autoridade,
fica estranho você não usar uma introdução. E se você não usar um CTA, naturalmente o cliente ele não sabe o próximo passo. Qual que é a diferença, por exemplo, de eu usar no WhatsApp e de eu usar no Instagram, por exemplo? Quer dizer que o Instagram é um ambiente persuasivo. Lá eu tenho autoridade, então eu não preciso ficar me introduzindo. O cliente ele sabe, eu peguei o contato dele lá no meu próprio Instagram e ele sabe quem eu sou. Então eu posso pular. É naturalmente uma comunicação aqui que eu consigo fazer de forma mais direta. Tá? Então aqui foi só para poder dar um clear para a galera que faz prospecção. Para eu poder ter uma boa mensagem, para eu conseguir ter uma boa assertividade na prospecção, eu preciso acertar na promessa. Para acertar na promessa, eu preciso ter definido o método, que preciso ter definido o problema e, antes disso, ter definido o nicho. Claro, não vai dar muito para eu falar de ambiente persuasivo, porque só isso aqui já é um assunto para 2 horas de aula e a gente já está com 1 hora e meia de aula já. Vou falar muito, muito breve sobre ambiente persuasivo aqui. Tá? Eu não sei tudo que é parado. Ambiente persuasivo. Quando você já tem a sua autoridade definida, você pode escolher um ambiente persuasivo que você quer, entre aspas, desde que naturalmente o seu público esteja lá. Então você pode trabalhar mais de um ambiente persuasivo, você pode mudar. Eu, por exemplo, se eu decidir parar de trabalhar com clínica odontológica e decidir trabalhar com um hotel, por exemplo, eu consigo construir minha autoridade do zero através dos 4 outros pilares. Aí depois eu posso, se eu quiser, ir para o YouTube, eu posso ir para o LinkedIn, eu posso expandir para outros ambientes persuasivos, mas eu preciso dos outros elementos, eu preciso da minha promessa. Então, o ambiente persuasivo, o que eu preciso? Aqui eu vou usar com base no Instagram, é mais fácil. O que eu preciso no Instagram? Eu preciso de pelo menos C4 conteúdo de quarta camada, tá? Jefferson, o que é um conteúdo de quarta camada? Comunica com pessoas frustradas, ou seja, já tentou, né? ah, não, mas não conseguiu. Então, por exemplo, um cliente que já contratou uma agência, um cliente que já contratou um consultor de algum negócio, um cliente que já investiu em site, no geral, esse é o melhor tipo de pessoas para poder trabalhar. Então, por isso que eu falei lá no começo, eu busco trabalhar com clientes que já têm algum negócio, Google Ads, clientes que já têm de tudo, porque eu sei que eles já buscam investir nisso, então eles já têm o nível de consciência que eu preciso, eu não preciso ficar convencendo essa pessoa. Tá? Então, por isso que eu prefiro conteúdo de quarta camada, falando só de conteúdo de quarta camada. O que eu preciso aqui? Pelo menos um conteúdo, seguidores qualificados a, a menos de R$ 2. Tá? Considerando que vocês não estão começando um Instagram do zero, sem seguidor, sem ninguém, então vai ser uma média de R$ 2. Conforme vocês vão aumentando a autoridade, vai ficando um pouco mais barato. Aí aqui a gente precisa pensar numa coisa chamada direcionamento do conteúdo. Tem o conteúdo útil, a gente tem o conteúdo de doutrinação, e a gente tem o conteúdo de inimigo. Um conteúdo útil, ele é um conteúdo que no geral você mostra os pilares do seu método. Mostra os pilares do seu método. Um conteúdo de doutrinação, você mostra para o cliente a sua visão sobre um determinado assunto. Aqui você não tenta convencer, você mostra. Então, por exemplo, clínica odontológica, o pessoal investe muito em anúncio, Instagram. Então, eu posso, no caso, acreditar que é uma perda de tempo. Então, vou mostrar para o cliente, olha, investir em Instagram não é um bom caminho para você resolver esse seu problema aí que você tem, de captar mais clientes, por exemplo. Então, por exemplo, usando o exemplo de vocês, consultores de algum negócio. Olha, para você conseguir cobrar R$ 1.000 por mês, por exemplo, porta a porta não é um caminho. E aí eu posso
mostrar minha visão para vocês. Eu não preciso tentar convencer, eu vou mostrar minha visão. Vai ter quem concorda, vai ter quem taca a pedra em mim. Tá? E aí, naturalmente, isso é questão de posicionamento. Se você tem um posicionamento forte, você vai compartilhar sua visão independente do quão forte ela seja. Aqui eu posso ter o inimigo. Inimigo são, ele justamente é muito parecido com doutrinação, só que aqui eu realmente taco a pedra. Então, por exemplo, dentro da questão de clínicas odontológicas investirem muito em Instagram, eu posso falar, olha, social media não é legal não. Se contratar social media, vai quebrar sua clínica. Daí, naturalmente, eu posso ser um pouco mais agressivo. É um exemplo com vocês. Eu posso falar, olha, de novo, porta a porta, que eu posso transformar o porta a porta no meu inimigo. Eu posso falar, por exemplo, que vocês fazerem reunião é uma perda de tempo. Posso falar, ó, galera, não faz reunião, vocês vão perder o tempo, porque gasta muito tempo, vocês precisam ter muito volume, não sei o que, blá, blá, blá. Aumenta a autoridade de vocês e começa a fechar por WhatsApp e Instagram. Isso eu posso transformar no meu inimigo. Não necessariamente precisa ser pessoas, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, social media, eu posso falar que agências são inimigos de clínicas odontológicas, porque, por exemplo, eu já peguei cliente de clínica odontológica no ano passado, na época eu ainda não era focado nisso, mas eu já peguei alguns clientes antes. Pô, o cara, antes dele chegar em mim, ele já tinha trabalhado com 4 agências, tá? Então eu posso descer o sarrafo em agência, porque é comum que no mercado de clínica odontológica, por exemplo, o pessoal gasta muito dinheiro com isso. Elementos como, por exemplo, reuniões, investimentos, ou qualquer tipo que seja prejudicial para o cliente. Então eu tenho esses 3 tipos de conteúdo aqui. O direcionamento, no caso. O tipo de conteúdo vai ser sempre prioriza a carrossel, tá? Só para deixar claro. E gera muito mais autoridade. Gera muito mais autoridade. Uma coisa importante sobre o conteúdo útil, ele gera muitos salvamentos. Então, normalmente, ele tem mais salvamento até do que curtida, é bem comum. Tá? Outro dia eu coloquei mostrei um exemplo dos meus conteúdos, mandei o print, você vê que lá que a quantidade de salvamentos foi maior do que a quantidade de curtida, que gera bastante. Ah, então, de doutrinação, esse tipo de conteúdo aqui, eu não sei se o meu português aqui está certo. Para os seguidores, mais barato. Simplesmente porque é contra-intuitivo. Qualquer coisa que é contra-intuitivo, naturalmente que faça sentido, tende a gerar muita curiosidade. Então, a pessoa vai visitar o seu perfil, vai não sei o que, blá blá blá. Então, por exemplo, quando eu coloco, tenho um post no meu Instagram, como que eu faço para poder cobrar R$ 1.000 por mês, com 6 meses de reconhecimento do meu negócio, é uma coisa contra-intuitiva, porque é fora do padrão do mercado. Qual que é o padrão do mercado? Primeiro, sem recorrência, né, o padrãozão do mercado é cobrar ali 250, R$ 300, estourando 400, sem recorrência. Então, estou falando, pô, que eu cobro 1.000, com 6 meses de recorrência, é uma coisa fora do mercado, é fora do padrão. Então, por isso, naturalmente, por exemplo, é um post que me traz sempre preparado. Mesma coisa, por exemplo, se eu for fazer um post para clínica odontológica, vou falar, por exemplo, cobrar, como que eu ajudei um cliente tal a cobrar 30 mil num procedimento de Invisalign. É um conteúdo que vai trazer muito seguidor qualificado barato, porque é contra-intuitivo. É fora do padrão do mercado de clínica odontológica. No geral, custa 15 mil. Entendeu? Então, naturalmente, quando eu trabalho uma coisa que é contra-intuitiva, ela vai me trazer os seguidores qualificados. Naturalmente, se a pessoa não fizer parte do mercado, normalmente ela não vai nem olhar o post. Vamos lá no conteúdo C4. Conteúdos que se comunica, encontrar pelo menos um conteúdo que traga seguidores qualificados a menos de R$ 2, direcionamento. E naturalmente, galera, tem muitos outros elementos que eu posso trabalhar aqui. Eu só vou para finalizar aqui para liberar vocês para o almoço, né? O negócio já está muito tarde aí. Beleza? Vamos lá. Como posso escrever isso aqui para não confundir a cabeça de vocês?
Calma aí, galera, só para tentar não confundir vocês aí com relação a isso. Tá, vou escrever alguns outros elementos aqui com relação à questão de build. A estrutura ideal da build, algum resultado que você tem, a sua promessa e um CTA. Stacks. Começa aqui, método. Se você tiver case, naturalmente você vai colocar um de cases, um de caixinhas de pergunta. Ah, Jefferson, mas não tem ninguém para poder me fazer pergunta. Você faz pergunta para você mesmo e coloca para poder o pessoal ver que você tem autoridade. Naturalmente, conforme você vai fazendo isso, você vai crescendo um pouco, a galera vai começar a perguntar nas suas caixinhas. Então, comece aqui para você dizer com quem que você, para quem é o perfil, como você trabalha, como você fez isso, prova social, mais autoridade. Tem mais sites que dá para poder colocar, mas com esses quatro aqui, esse quatro aqui já está mais do que bom. Tá? E naturalmente aqui eu já consigo trabalhar um Instagram bacana. Então, se eu tenho 9 conteúdos mostrando como que eu resolvo o problema do cliente, e naturalmente tem essa comunicação na minha bio, tem essa comunicação no meu destaque, já é mais do que suficiente. Se dentro desses 9 conteúdos eu conseguir trazer seguidor abaixo de R$ 2, eu só preciso continuar investindo nesse post. Tá? Eu só preciso continuar investindo nesse post. Jefferson, e agora? Um funilzão massa aí para poder captar com esse cliente. Passo, chama a pessoa no direct. Eu não sei se acontece com vocês, que agora uma boa galera já saiu aqui, mas uma boa parte do pessoal que estava participando aqui, qual que eu estou apontando o nome, eu já chamei no direct já para poder conversar. Então, por exemplo, quando a pessoa te segue, você chama para poder trocar uma ideia. O mais básico que existe no mundo, simplesmente trocar uma ideia com a pessoa. E aí a gente começa a surgir o quê? O funil de relacionamento, é um relacionamento básico. Então, ao invés de vender, você gera relacionamento com essa pessoa, você agrega valor. Então, como chega para a pessoa, troca uma ideia, como vão os negócios? Ah, eu vi que você trabalha, no meu caso que eu falo, eu vi que você trabalha com negócio, como vão os negócios? Já está conseguindo cobrar milão já com 6 meses de recorrência? Ah, nunca, o que você acha que está faltando? Ah, está faltando isso, isso. Cara, na verdade, o que está faltando aí é coisa X. Mesma coisa com o cliente. Então, já está conseguindo atrás, já está conseguindo cobrar R$ 5.000 no seu procedimento? Não, o que você acha que está faltando? Relacionamento básico. Aí é o mais básico que existe no mundo. E é isso, galera. Dá para cada um desses aqui, dá para fazer uma aula de 2 horas sobre cada um desses pontos, mas acho que eu já falei pra caramba aqui já. Alguma dúvida, galera? Jefferson, mas o que que isso tem a ver, tudo que você passou aí tem a ver com cobrar milão? Posicionamento, é autoridade. Se o cliente confia que você resolve o problema dele, ele vai te pagar, tá? Não importa. Se o cliente entende que você resolve o problema dele, ele vai te pagar. É sempre sobre autoridade, galera. É sempre sobre isso. Se você gera autoridade suficiente sobre o cliente, ou seja, se você mostra para ele que você resolve o problema dele, que você tem um método diferente do que ele já testou para poder resolver esse problema dele, e desde que esse problema seja um problema que custa caro ele não resolver, o cliente ele vai te pagar relativamente bem. Então, de novo, se eu ajudo o dentista a parar de cobrar 2.000 e começar a cobrar 4.000, pô, ele está deixando de ganhar 2.000 por procedimento. Entendeu? Então, naturalmente, se eu ajudo ele a resolver esse problema, R$ 1.000 está relativamente barato, tá? Mais do que justo. Lembrando que, na realidade, não é R$ 1.000 por mês, mas sim é um contrato de R$ 6.000, e como eu sou muito generoso, eu posso deixar o cliente pagar em 6 vezes de R$ 1.000, tá? Então, é basicamente assim que funciona. Isso é o quê? É conhecimento de oferta, conhecimento de posicionamento. É isso aí. Galera, alguém tem alguma dúvida? Quer aproveitar? Quer falar no, explicar no microfone? Quer mandar no chat aí para tirar dúvida? Agora eu tenho uma dúvida, velho. Por que que tem gente aqui que não é meu aluno ainda, velho? Opa. Olha, por que que vocês ainda não entraram, por exemplo, no plano? Sabendo que eu resolvo o problema de vocês. Mas, enfim. Cara, eu não vou nem fazer uma oferta para vocês agora no final da aula. Até porque vocês já sabem que eu tenho
Eu sou teu aluno. Boa, boa, boa. Ó, galera, o valor do plano não é segredo, tá? O valor do plano é 997. Jefferson, o que que tem no... Eu não ia fazer uma oferta, mas já que vocês estão perguntando, tá? O clã, galera, o que que tem no clã de diferencial? O clã é eu ajudar vocês a resolver o problema. A gente vai sentar junto e eu vou ajudar vocês a resolver esses PO. Porque quando vocês forem executar isso daqui, vocês vão ter dificuldade para um cacete. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão mandar mensagem, vocês vão participar dos encontros ao vivo para poder ajudar vocês a resolverem isso. Jefferson, estou pensando em nicho tal, não sei o quê, bora. Então, com base na sua realidade, o melhor nicho é esse aqui. Jefferson, não estou conseguindo encontrar o problema. Legal, vamos sentar e vamos encontrar esse PO para você poder resolver. Jefferson, não estou conseguindo encontrar, não estou conseguindo definir um método. Legal, a gente senta e define essa parada. É somente em grupo ou tem encontro individual? Eu faço um encontro individual com você assim que você entra no plano. Depois são encontros individuais. Mas Jefferson, pô, tô tentando aqui, tá faltando um pouco, cara, tá faltando só um método. Dá para fazer uma call individual? Dá, bora. Quanto mais dinheiro vocês ganhar, melhor é para vocês e melhor é para mim, galera. Cara, se tem uma coisa que, quando uma pessoa ela vende um produto, ela tem uma escada, o que essa pessoa mais quer é que você ganhe dinheiro para você poder subir na escada. Então, por exemplo, a galera que está no Viver, o que eu mais quero é que vocês ganhem dinheiro, cara, para vocês entrarem no clã e ganhar mais dinheiro ainda, entendeu? Por exemplo, a Luana, ela entrou no clã esses dias. Ela tá com um cliente para poder pegar lá na Disney. Pô, já faz uma permuta, bora todo mundo para Disney aí. Entendeu? É assim, quanto mais dinheiro vocês ganharem, melhor. Tem uma reunião hoje com uma empresa. Vou otimizar a proposta depois dessa aula. Se fechar, já compro alguma coisa. Bora, pra cima. Tá, uma coisa importante, galera. Uma coisa importante com relação ao clã, por exemplo. A gente tem os encontros de sexta-feira, naturalmente um encontro em grupo. A gente tem um WhatsApp para vocês poderem tirar dúvidas. Então, assim, se vocês querem entrar no clã, por exemplo, entram, mas façam perguntas, participem dos encontros ao vivo, me enche o saco no direct, no WhatsApp, me enche o saco no Instagram, pergunta. Porque senão não adianta nada vocês entrarem numa mentoria, onde a ideia é justamente eu poder estar auxiliando vocês e vocês não fazerem pergunta. Né? Tem, por exemplo, gente que entra no plano, por exemplo, mas nunca me fez uma pergunta, só acompanha as aulas ali, fica em off, pode também, claro, mas quanto mais perguntas vocês fazem, mais fácil fica para eu poder passar um direcionamento para vocês. E aí, naturalmente, por exemplo, uma diferença do plano para o Viver GMN é o aprofundamento dentro dos pilares principais. Cadê? Então, por exemplo, dentro do Viver eu trabalho os 4 primeiros pilares e no clã eu aprofundo na construção do ambiente persuasivo. Então, o foco do clã, por exemplo, eu já não falo de prospecção ativa e eu não falo de fazer reunião. Né? Eu falo de aumentar a sua autoridade, de construir funis de captação do cliente para que os clientes eles venham até você, clientes qualificados. Então, a gente fala da produção dos conteúdos C4, que eu apresentei aqui para vocês. A gente fala do funil mínimo viável, que é um funil onde o cliente ele passa, ele já te vê como autoridade antes dele chegar em você. Né? Então, são elementos para poder fazer o cliente vir até você. Tá? Então, é por isso que o ideal é que primeiro entre lá no Viver para poder aprender a base, levanta o caixa para quando chegar no plano já está pronto para poder fazer a construção da autoridade de vocês. Tá? Que aí é só alegria. Quando o cliente começa a vir até você, você não precisa ficar fazendo call, sua vida melhora em uns 500%, cara. Porque pensa num negócio chato ter que ficar fazendo 45 call por dia para poder fechar. Eu não sei vocês, mas eu detesto. Por exemplo, eu tenho 2 dragãozinhos aqui, também conhecido como Rottweiler, eu tenho que passear com os cachorros 3 vezes por dia. Aí eu tenho que passear com os cachorros 3 vezes por dia e fazer reunião já foi no dia inteiro já. No caso, uma estratégia de remarketing e recuperação, lá na Mandala entraria no funil, marketing e recuperação. Sim, entraria na parte de funil. Você costuma fechar por WhatsApp mesmo? Sim. WhatsApp e naturalmente o Instagram, porque o WhatsApp ele não é um ambiente persuasivo, ele é um ambiente de conversão, só que na autoridade, no WhatsApp você não tem autoridade lá. Você tem a autoridade que você fala que você tem, mas é aquilo, até papagaio fala. Né? Então lá no WhatsApp eu posso falar que eu sou foda, que não sei o que, que eu já atendi 400 mil clientes, mas não mostro isso para o cliente. Então a autoridade ela precisa ser mostrada. Então por isso que você precisa de um ambiente persuasivo que normalmente é o Instagram. Então a galera fala, não, vou mandar o cliente para o WhatsApp. Não, porra, fecha lá no Instagram mesmo, lá você tem autoridade. Lá o cliente ele sabe quem que você é, ele sabe por que que ele te segue. Lá no WhatsApp não, entendeu? Então por isso que eu odeio quando eu vou comprar alguma coisa, a pessoa fala, chama lá no WhatsApp. Pô, eu vou lá no WhatsApp e vai ter o vendedor lá e não é nada. Não tem autoridade para me vender lá, entendeu? Não tem, pô, não é a mesma coisa. Então, o melhor lugar, na realidade, no geral, é o Instagram, o direct no Instagram, depois o WhatsApp,
e aí depois reunião de venda. Só que para poder fechar por mensagem, por WhatsApp, por Instagram, você precisa de autoridade. Aí naturalmente vai dar uma demolência ali na comunicação. Galera, acho que é isso, né? Tá bom. 1h50 de conteúdo, acho que deu pro gasto, né? Acho que tá bom aí, né, galera? Só confirma para mim se tem mais alguma dúvida aí, se alguém quer explicar no microfone, senão a gente já encerra aí e bora. Foi, né? Fechou. Galera, se alguém quiser trocar ideia, é só chamar no WhatsApp, no Instagram. Se você nunca trocou ideia comigo, chama aí para trocar uma ideia. Vamos ver o que está faltando aí para você resolver esse problema, mas quase certeza que vai ser posicionamento, tá? Quase certeza que vai ser posicionamento. Fechou? Valeu, valeu. Até mais, galera.